Vocês vão estar na mesma aqui, chat. Vocês vão estar na mesma aqui. Tipo, aliás, eu conto com as vossas opiniões sobre este tema. Ok? Pronto, a Sara foi buscar um cigarro. Reis. Agora temos que parar a stream toda. Para tudo, ok? Enquanto a Sara foi buscar um cigarro. Que é um cigarro eletrónico, ainda por cima. Nem sequer é um cigarro normal, ok? Portanto, ela devia ter aquilo ao pé dela. Mas não pode ser. Ora então, voltei. Bom, então, bora lá. Sim. Então vai, inicias tu, que eu sou boa Inici... é refutar, ok? Não Inicio é. eu, sim. Aí vais Exato. refutar? Não, não é preciso seres tu a refutar. Podes concordar ou não, ou discordar. Certo? Certo, mas eu por norma já estou mesmo a ver o filme, vá. Já estás a ver o filme. Então é assim, Já. pá. O tema é: deve a erva ser legal e as outras drogas? É assim, isto é um bocado, para mim, isto é uma pergunta um bocado generalista. É um bocado, pá, não está bem estruturada. Porque depende da forma como a erva for legal, ok? Imaginem, tipo, se for legal, como em Amsterdão, que é controlado, tipo, é legal, mas é controlado, faz sentido, ok? Vocês podem fumar dentro das coffee shops e em determinados espaços, mas há outros em que não podem, né? Aí tudo bem, aí concordo. Agora, tipo, pá, não sei, meu, porque se for legal em todo lado, pá, depois acabava por ter impacto, imagina, no mercado da cena das drogas, tipo, porque provavelmente existe mercado para isso, né? Tipo, como vocês sabem, tipo, é capaz de matar a cena dos drug dealers, né? Olha, Dos deixa-me já dealers. interromper, só dizer Sim, uma coisa. sim, Nós estamos a falar sobre a legalização da droga em Portugal, portanto, tu não podes comparar a mentalidade de Portugal com a mentalidade em Amsterdão, sim. porque a população, a cultura, tudo é diferente e, Sim, sim, portanto, claro, não. claro que sim. Então, pronto, seria impossível tu sequer aqui em Portugal criares o conceito de teres coffee shops onde tu podes lá fumar o teu charro. Portanto, isso sequer é Sim, impensável. Né? sim. Tu, por isso, simplesmente não tens uma estrutura para fazer isso. Sim, eu também Mas concordo. Pá, é pronto, assim. vá, adiante, Sim, adiante. tudo bem. Mas a realidade é esta. As pessoas estão a falar no nosso país, certo? Eu não consigo argumentar se a droga. Mas isto é a erva legal em todo o lado ou Não, aqui. é aqui em Pronto, então Portugal, se é aqui em Portugal, certo? tendo Aquilo, estrutura ou aquilo que não. nós temos que averiguar são os argumentos que as pessoas que são a favor da legalização utilizam para defender isso. Né, É? eu acho que os argumentos que as pessoas mais utilizam para defender a cena da legalização da erva é basicamente que a erva serve para fins medicinais, que quem fuma erva não está a fazer mal nenhum à sociedade. Quem não, pá, é assim, ouçam uma coisa, eu concordo plenamente que, pá, fumar de vez em quando uma não há stress nenhum, ok? Tipo, para mim isto é a minha cena. Tipo, eu acho que não há stress nenhum. Agora, como tudo, abusar disto prejudica, claramente. Então, como é que tu Ok? poderias controlar esse uso excessivo de drogas? Não podes. Isso cabe a cada um, Então, se certo? não podes, infelizmente para quem defende, tem que haver uma regra que vai, obviamente, impedir que isso aconteça. Porque tudo funciona assim, em relação a drogas, em relação a qualquer outro assunto. Para cortares o mal pela raiz, acabas por ter uma medida severa da proibição. Sim, mas a Né? As questão é, pessoas. ouça uma coisa, eu também, estamos a falar sobre isto, mas a realidade é que tipo, tu já podes andar com, não sei quantos gramas é que é, mas podes andar com X gramas, tipo, e não existe problema nenhum. Tipo, se for para consumo, ninguém te vai lixar a cabeça por causa disso, meu. Pá, eu Tipo, lembro-me de estar no secundário e haver lá um chaval na escola que estava a fumar um sim, charro e passou a polícia e ele teve que estar a desfazer aquilo. Pronto. a Portanto, sério. vou partir do princípio que isso não é assim tão como tu estás a Não, mas dizer. isso depende, pois lá está. O problema é que isso depende pá, depende das autoridades, basicamente. Mas eu acho que isso, à luz do código, acho que para consumo, acho que é 25 gramas, não pode, ó Bernadette. Isso é muito, meu, é 5. É 5, já, é 5, só pode ser 5. 25 gramas não é de certeza. Agora, a realidade é esta. Há pessoas, e corrijam-me se estiver enganado. O Bernardo estava a dizer que a minha opinião estava errada. Pá, ó Bernardo, isto não é a minha opinião, mano. Isto é o que eu vejo, percebes? Quando eu vejo aquelas manifestações de, de pessoas que se manifestam a favor da legalização da erva, o que eu vejo é este o argumento, percebes? Agora, se já é permitido em Portugal, confesso que não faço a mínima ideia. Pá, não sei. Porque a realidade é que não, pá, eu nunca precisei de fumar erva para fins medicinais, percebes? Portanto, eu não faço a mínima ideia se é permitido ou não. Agora, se for, pá, agora, se for para consumo próprio, pá, eu acho que lá está. E o problema é que as autoridades, isto depende muito das autoridades, meu. Percebem? Tipo, quando é pouco eles cagam e Deixa-me apontam só tudo. dizer uma Tens cena. isso. O Triple More está a dizer: se criassem coffee shops em Portugal, o pessoal ia ter curiosidade no princípio, mas depois o consumo ia estabilizar.
Ah pá, Como pois. assim o consumo ia estabilizar? Então, e aquelas pessoas que iriam, que inicialmente Abusar. não eram, não consumiam e que a partir do momento em que experimentam começam a consumir, né? Sim. É claro que tu ao estás a instalar uma coffee shop, aquilo que tu estás a fazer não é só as pessoas que já o fazem habitualmente irem lá, mas todas as outras, não é? Sim. Portanto, eu vou Pois é. partir do princípio que é por causa disso que não há. Pronto, que não existe esse tipo de lojas cá em Portugal. Sim. Pois pá, não sei. É Não assim. sei. O que estava a falar era medicinal recreativa, porque a medicinal já está legal e já está a ser comercial. Nós estamos a falar de erva no geral, percebes, Bernadette? O que se está a falar aqui é o tema é se a erva deve ser legal cá ou não. Pá, e depois imagina, esta pessoa perguntou e as outras drogas. Obviamente, eu, em relação às outras drogas, eu sou acérrimo, mas tipo completamente acérrimo defensor de de não se darem mais nada, ok? Portanto, se querem fumar uma de vez em quando, ok. Agora, tipo, pá, tudo o resto, man, para mim já ultrapassa, man. Porque eu acho que, pá, man, ácidos, todo esse tipo de merdas, para mim já é parvoíce, ok? Pá, eu percebo que hajam pessoas que defendem muito essa merda quando há festas e não sei o quê, mas eu para mim não consigo. Mandem Pá, não ácidos consigo. do CRLH. Ferreira, obrigado, meu. Contra o tabaco. Ah, pá, mas o Opa, tabaco, pois, e aqui o JR Neves está a dizer: se a erva fosse legal em Portugal, iria criar postos de trabalho. Think smart. Ok. Por outro lado, iria aumentar a criminalidade. não, se fosse E, legal não ia, epá, ia diminuir a não, criminalidade, mas mano. aqui a questão é: como é que funciona o mercado da droga aqui? É ilegal, como é óbvio, é mercado Não, negro. a nível de vender droga e etc. Como é que Né? funciona? Sim, como é que Tens, funciona? Tu tens, tens tu meia tens drug dúzia. dealers, certo? Sim, Toda a não, gente tens já viu meia dúzia de filmes. gajos que são barões e depois tens Pronto, tipo, tens tipo, pronto. sei lá, uns 50 que estão abaixo desses gajos e que distribuem. E depois Ok. tens tipo dealers locais que vendem a droga desses gajos. Pronto, é isso, Ok, basicamente. e acho que já todos nós vimos filmes e vimos séries, e apesar de ser ficção, não é assim tão longe da Não, não é. realidade. Daqui de Portugal estou a dizer que não é. Existem homicídios por causa disso, aliás, Sim, hoje em sim, dia até sim. existem homicídios por causa de uma fatia de queijo, portanto não Sim, vamos por aí. sim, mas Ahm, mas pronto, ou seja, até que ponto é que é benéfico se nós formos a pesar numa balança quais são os benefícios e os contras, quais são os prós, quais são os contras, será que vale a pena? Se não, né? Eu acho que isso é que tem que ser ponderado, porque, pá, ok, vou criar mais postos de trabalho, mas se calhar se me vai aumentar, sei lá, a criminalidade a nível de homicídios e etc., se Mas, calhar não ó, vai amor, compensar assim tanto, porque houve uma depois coisa, as pessoas escuta. estão mortas não vão trabalhar, não é? Escuta, amor, houve uma Pronto. coisa. Tipo, eu não concordo que se legaliza a erva, aumenta a criminalidade. Eu acho que, tipo, se legalizares a erva, acho que mandas é uma machadada na criminalidade, porque eu acho que as pessoas vão começar a querer comprar as coisas de forma legal e não recorrer a cenas ilegais, Ok, certo? então e aí a Percebes? minha pergunta é, atenção que eu sou completamente leiga em relação a isto, a minha pergunta é como é que vão lidar as pessoas que hoje em dia sobrevivem disso porque é um negócio delas, não é? Um negócio ilegal, como é que elas vão fazer? A partir do momento em que existe uma grande competitividade entre eles, estás a ver? Não é com o pessoal Ah, que compra e sim. que Então, mas, consome. amor, tu estás preocupada se essas pessoas morrem? Eu não estou preocupada se essas pessoas morrem ou Tipo, não. pá, De imagina. todo. Imagina, a realidade é, tipo, tu não podes fazer nada, né? O que é que se pode fazer? Se as pessoas se matam umas às outras por causa de negócios obscuros, o que é que o cidadão comum pode controlar? Não, não podes controlar em nada isso. Agora a questão é, imagina, esses gajos não é por tu legalizares a erva que esses gajos vão deixar de ter negócio, porque eles vendem todo o outro espectro de drogas que existe, de forma ilegal, né? Uma coisa é... Eu não acho que uma pessoa por fumar um charro, e isto respondendo a um comentário, não Sim, acho que uma pessoa por fumar um charro que seja um drogado, sim, eu também ok? acho que não. Da mesma forma que existem pessoas que consomem álcool numa festa, portanto é algo que é Sim, e é esporádico, pior às não é? vezes. Pronto. Epá, e não é isso que eu estou a Olha, dizer. amor, Aquilo Se que deixa-me eu uma só ouvir. estou. Olha pessoa o dá Jota, olha um o Jota, olha o Jota. bafo e fica viciado, eu já experimentei mais do que uma vez, toda a gente a mim. Minha volta fuma e eu não fumo porque não gosto, pode aumentar o consumo no início, assim como tudo o cu.
E é novo, legalizando pelo menos é controlado. Sim, eu concordo com o Sim, Jota, meu. é verdade, Yeah, é eu concordo verdade. com o Mas aqui Jota. levanta-se a questão, eu concordo também, mas aqui depois levanta-se a questão é de que forma é que irá existir esse controle, Pois. Pá, não é? pois a cena é, eu estava a pensar naquilo que tu estavas a dizer há bocado. Que é, tu vais a Amsterdão e tens isso muito controlado, não é? Tipo, na Holanda isso é muito controlado. Agora, e as pessoas, as próprias, o problema é que as próprias pessoas estão educadas para ter aquela prática e fazer aquilo daquela maneira, percebem? E como têm a liberdade para fazer aquilo daquela maneira, eventualmente acabam por não precisarem de fazer de outras, percebem? Agora, cá em Portugal, pá, não estou a ver isso a correr bem, percebem? Porque lá Havia está. também aqui alguém a comparar o tabaco com isto, né? Epá, eu fumo tabaco, pronto. Mas é assim, eu não fico alterada se fumar um cigarro. Não é? É claro que o Sim, tabaco é algo que faz mal, toda a gente sabe que o tabaco prejudica a saúde. sim, Isso é pá, obviamente, nem há discussão. O sim, ideal era eu não fumar, ninguém fumar. Mas é óbvio que por termos de comparação a nível daquilo que faz ao psicológico da pessoa, altera o teu estado, pá, um sim, cigarro a mim não me altera, sim, não é? E é sim, obviamente que a droga tem esse efeito negativo nas pessoas. sim. Pá, é assim, Pronto, é o que eu digo. Eu posso dar um exemplo muito pessoal para ficas pararmos. alterada se não fumares um cigarro. Não, É por isso, acaso a Sara Jeremy. não. Por acaso a Sara não. A Sara não. Pá, a Sara tipo, até passa muito bem sem isso, vou ser sincero. Tipo, portanto, isso não é a maioria. Pá, se forem daquelas pessoas que fumam um máximo meio por dia, pá, são Não, capazes de fogo, pararem anda de maluquice. fumar. Não, tipo, tu não, né? Eu estou a dizer no geral. Se forem uma pessoa que fuma um máximo meio por dia, é normal que se não fumarem um cigarro, tipo, fiquem todos a coçar-se todos, né? Agora, pá, uma pessoa que fume moderadamente, provavelmente não. Pá, é assim, eu nunca fumei tabaco na vida. Pá, não. É uma coisa que eu detesto, tipo mesmo. Pá, nem nunca tive curiosidade sequer, percebem? Nunca mesmo. Pá, a questão é, pá, não sei. Agora, em relação à droga, eu já tive muitos exemplos à minha volta, ok? Já tive exemplos de colegas meus que o faziam tranquilamente, pá, e sem stress nenhum, tipo na faculdade, e não foi por isso que chumbaram e não foi por isso que deixaram de ser pessoas que têm um trabalho agora, e são pessoas que continuam a fazê-lo na boa e têm trabalhos e, tipo, e são pessoas responsáveis, já têm a vida deles e o caraças. Portanto, pá, tem esses exemplos. E depois tem os exemplos maus dos gajos daqui da minha zona que eu tentava ter uma conversa com eles e não conseguia, e eles esqueciam-se das merdas que iam Ok, dizer a meio então da pronto. conversa. Então, mas, Pronto. mas pegando naquilo que tu estás a dizer, de haver o lado bom e haver o lado mau, esta discussão prende-se porque temos o objetivo de chegar a uma conclusão. Sim, O Jota disse muito bem que poderia ser feito, mas que deveria de haver controle. Então, sim, voltamos àquilo que eu estava a dizer, que é de que forma é que pode então existir esse controle. Porque ao fim e ao cabo, a minha opinião é que ninguém discorda de ninguém aqui. sim, Acabamos todos por ter a mesma opinião, só que é muito difícil tomar uma decisão, né? O que é que sim. tu poderias, qual é que seria a tua sugestão ideal para poderes controlar o consumo da droga? Aí é que é o problema, não Não é se o há, pessoal não há. consome ou não. Não há Se uma querem fumar solução. charros, fumem charros, estás a perceber? Sim. Agora é, a nível de controle, o que é que tu poderias fazer Sim, se não podes tivesse fazer. o poder Amor, para? não podes fazer nada. A realidade é que não podes. A verdade é, se tu trouxesse o modelo das coffee shops cá para Portugal, provavelmente as pessoas que não querem entrar em ilegalidades, pá, se calhar por curiosidade iam experimentar, ou as pessoas que se calhar não, pá, não querem estar a entrar nesse caminho, provavelmente iam recorrer à forma legal para comprar, em vez de irem a gajos tipo, e comprarem de forma ilegal, né? É a única coisa. Agora, o resto das drogas, o tráfico ia continuar a existir, meu. Ia continuar a existir, porque ouçam, vocês não têm noção, mas o tráfico morre. O tráfico, tipo, pá, gira muito à volta. Há muitos bairros aqui em Lisboa que giram muito à volta desta merda, meu. Muitos, meu. Tipo, inclusive é o meu. Percebem? Tipo, portanto, isto faz parte de uma economia absurda. Percebem? Absurda mesmo. Portanto, se vocês quiserem taxar essa merda, é complicado, meu. Isso é muito complicado. Depois, imaginem, controle de quem? Quem é que ia fazer esse controle? A polícia? A maior parte da polícia já nem chega para fazer, ou faltam recursos para fazer aquilo que tem que fazer no dia a dia, que é patrulhas e etc. Pá, agora controlar onde é que se anda a fumar e o que é que se anda a fazer, man, não há polícia para isso, guys, não há.
Portanto, é muito complicado isso, meu. Não dá para fazer. Deixa-me só ler os comentários. Julga-se bem as pessoas por fumar. Tipo, isso é ridículo. Mano, eu não acho que se julgue muitas pessoas por fumar, ó, Ferreirinha. Eu acho é que existe uma grande campanha de consciencialização para as pessoas que fumam deixarem de fumar, basicamente. Que é uma coisa que eu acho que faz sentido, meu. Se é uma coisa que te prejudica a saúde, acho que faz sentido, meu. Não é julgar as pessoas por fumarem, mano. Eu nunca julguei ninguém por fumar, meu. Eu só não quero isso para mim porque, pá, não tenho interesse nenhum. Percebes? Deixa-me só responder aqui, porque está o Just Done, está a perguntar porque é que é importante essa cena do controle. Sim. O controlo é a palavra-chave em tudo e mais alguma coisa se tu queres viver numa sociedade, porque tu vais sempre ter pessoas que são a favor e has de ter sempre pessoas que são contra. Portanto, tem que haver, de certa forma, um equilíbrio, não é? Para tomar uma decisão controlada, para tentar controlar a situação, percebes? Sim. Basicamente é mesmo só isso, tem sempre que haver um controle em tudo. Sim. Ainda para mais nos dias de hoje. Pá, eu às vezes passo na rua e vejo miúdos, pá, aí com quê? Com 15 anos eu penso assim, foda-se, eu quando tinha 15 anos eu não era assim, meu. Quando tinha 15 anos não havia este estilo de música, quando eu tinha 15 anos não tinha este tipo de palavreado, não tinha nada. E a realidade é que nós hoje vivemos muito no mundo dos influencers, que é mesmo assim. Sim. Epá, e quer queiramos, quer não, vem uma catrefada de coisas negativas associadas a isso, porque os miúdos hoje em dia, e também muito por culpa dos pais, não são acompanhados devidamente e ficam com a ideia errada do que é a droga, do que é o sexo, do que é tudo. E daí ter que existir o controle. Olha, nem que seja controle parental em casa, controle nas escolas, tem que haver controle em todo o lado. E numa fase mais adulta, chama-se a polícia, que é mesmo assim. Controle é a palavra-chave para tudo. Pá, pois. Mas o problema é, imagina, eu percebo o que estás a dizer, amor, e a gente já teve esta conversa várias vezes. A questão é, parte dessa educação para essas coisas tem que partir de casa. E a maior parte das vezes não parte. Portanto, se tu não tens essa educação a partir de casa, onde é que a vais dar? Na escola? Porque eu acho que eu acho que isso não falha no programa de educação na escola, meu. Porque eu tive montes de aulas de tipo de educação sexual. Pá, em relação às drogas, não. E, aliás, até acho que isso é um tema muito tabu. Se calhar é preciso falar mais sobre isso. Percebem? Se calhar é preciso falar mais sobre isso, meu. E desmistificar. O problema é que há muito. Quando se fala sobre isto, as pessoas normalmente tendem a fazer um escândalo absurdo. Ok? Pronto. Tipo, o problema é esse, meu. Mas isso é porque normalmente não é muito fixe tu introduzir drogas a um miúdo de 15... aliás, de 15 não. Mas tipo de 10 ou 11 Mas anos. tu tens que aceitar a realidade que eles com 15 anos já sabem muito Ah, bem o não, que 15 é, porque já sim. experimentaram, percebes? Claro que sim. Isso Pronto. eu aceito essa realidade na boa. Eu tive isso muito presente, não na minha vida nessa altura, porque eu nessa altura nem perto, nem sonhava. Mas pá, tive putos, quando eu andava na minha fase do início do rap e não sei o quê, conheci muitos putos que a partir dos 15 já estavam, meu, nessa cena. Pá, e o que é que eu podia fazer? E eram gajos que estavam ao pé de mim. Pá, Pronto, e a agora cena. diz-me assim, qual a probabilidade dessas pessoas iniciarem, portanto, o consumo de drogas aos 15 anos, a probabilidade delas em fase adulta se manterem ou não no consumo de drogas. Aqui a questão é essa. É maior, certo? A partir do momento em que aos 15 anos experimentam, a Sim, probabilidade de haver uma continuidade é muito maior. Ou não? sim. Pá, até pode não ser, só estou a perguntar. Deixa-me lá ver o que é que o Bernardo está a dizer. A descriminalização da droga com uma erva, significa apenas que ter até determinada quantidade connosco ou fumar não é crime. Contudo, continuam a ser atos ilegais e assim puníveis. Só é crime e também é ilegal a venda, ou seja, o tráfico. Na verdade, a lei estabelece que a aquisição e a detenção para consumo próprio não poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias. Essa quantidade depende da droga, no caso da folha. Ah, e já ias para a folha de cannabis e não sei o quê. Pá, mano, isso lá está, tipo. Mas isso é o que eu estava a dizer há bocado, mano. Isso é o que eu estava a dizer há bocado. Tu não vais preso por ter, tipo, 5 gramas sei lá, de pólen ou teres uma... Quer dizer, uma bolota contigo, se calhar... Não sei, meu. Uma bolota contigo és capaz. Olha, eu Ah, concordo plenamente com aquilo que o FACA CS disse. o que é que o Faca disse? Tipo, isso da droga ilegal vai existir sempre. Mesmo que seja ilegal, vai haver sempre produtos que circulam sem se declarar impostos e não os possíveis coffee shops vão ter de declarar impostos. O principal motivo das drogas não serem legalizadas em Portugal é o facto de o Estado não lucrar nada com isso e vai ser apenas um livre trânsito para as drogas. Sim, é verdade. Só tenho a dizer que Como as é que eles saídas iriam das... justificar? Estás a ver, Marinho? Ainda bem, meu. Fico contente, mano, que acho disso. Como é que eles iam justificar? O quê? O Estado?
Eu Pois, acho, claro. eu acho que isto não interessa ao Estado. Isto é daquelas coisas que não interessa ao Estado e, portanto, nunca vai para a frente, meu. Percebem? Isto é um sonho. Isto é tipo uma utopia, essa cena. Pá, e se calhar dá jeito a muita gente, mas se calhar a maior parte das pessoas não dá. E, portanto, ninguém vai querer fazer, meu. Percebem? Tipo, isso não vai para a frente, meu. Isso não vai ser aprovado. Não vai. Olha o Jota outra vez. Espera lá. Deixa eu ver o que Mas eu já- nada na sociedade é 100% controlado, a Claro que não. isso se chama liberdade, Claro. desde que não prejudique o próximo. E isto é uma eterna discussão, a legalização de tudo, mas não é por uma coisa ser legalizada que toda a gente vai começar a fazer. Sim, claro. Aliás, não... Epá, eu concordo com tudo, menos a exceção do mas nada na sociedade é 100% controlada e isso se chama liberdade. Amor, Epá, se assim fosse, tu não tinhas uma única lei. Quer seja difícil para nós aceitar Não ou é por não, nós vivemos em legalizarem a comunidade, vivemos em eutanásia que sociedade toda e a por isso gente se está amor, agora vai espera, associado espera. O matar. Jota Não todo deu um dar é em por cima. conjunto de leis que tu tens legalizarem o que. aborto Amor, estás a falar em cima do Jota. e as pessoas deixam de usar contraceptivos, não é por legalizarem as drogas que vai haver toxicodep em dentes a cada esquina. Não, eu também acho que não. Eu não acho que, não acho que seja por legalizarem droga. Droga, mas a questão é, drogas leves, meu. Tipo, é isto que as pessoas têm que ter na cabeça. Que é, uma coisa é vocês legalizarem a erva especificamente. Outra coisa é vocês legalizarem a coca. Tipo, Não, eu ninguém acho vai que não, legalizar a nem é por aí. coca. Como é óbvio, né? Eu acho é que tem que separar de se comparar os assuntos porque temos que ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, pois não. Porque os contextos em que a eutanásia são utilizados são X, as pessoas consumirem droga é Y e os abortos, epá, percebes? Não, estar a comparar a legalização de uma coisa com outra não faz muito sentido. Porque tu tens fatores que tens que deliberar diferentes de assunto para assunto, Eu só né? vejo um problema, que é assim, eu não sei, aí há bocado estava aí alguém a dizer que gostava de mandar MD nas festas. Pá, eu só vejo um problema nisto, ok? E eu vou ser o mais sincero possível quando vos vou falar sobre este assunto e mais direto e sem coisinhas, e sem floreados. Que é, para mim, e eu vi isso muito de perto, ok? Não neste momento, já nem perto disso estou, mas vi isso muito de perto, quer na minha fase de adolescente parvo, quer na minha fase de faculdade. Vi essa cena muito de perto a acontecer, que é, há pessoas que começam por drogas leves, ou seja, começam tipo a fumar ervas e pólenes e bolotas e cenas assim, e depois mais tarde, por influência de terceiros, passam para merdas mais graves. Pá, e começa por ser, ai, vamos mandar aí um MD numa festa. Man, isto a mim nunca me aconteceu, e não é por falta de gajos a tentarem que isso acontecesse. Para mim nunca me aconteceu porque eu sempre fui bué da strict nesta cena. Pá, e houve bué da pessoa a dizer, mas porquê é que não fazem? Não, meu, não quero. Pá, e a cena é, eu acho que o truque é vocês terem cabeça e pensarem por vocês mesmos, ok? Porque quem dá uma vez, pá, é óbvio que vocês podem ter controle e dizer, é pá, olha, vou fazer isto desta vez e da próxima vez não faço. Mas a realidade é que muitas vezes isto puxa tipo, pá, puxa tipo, vai puxando umas coisas por outras, meu. Que é, um gajo começa a perfumar ervas e pólenes e não sei o quê, depois começa a dar MDs em festas e depois começa tipo, e porque é que não dás um traço uma vez? Ok, pronto, começa a cheirar e pronto, e a partir daí está na merda. Pá, e não digo que um gajo vai ficar colado. Porque imagina, eu conheci muitos gajos que eram gajos normalíssimos, meu. Normalíssimos. Tipo, eu não estou a dizer aqueles gajos todos charrados, tipo que andam aí na rua todos coquinados. Estão a ver? Não estou a falar desses gajos, desse tipo de gajos. Eu estou a falar de gajos normalíssimos, meu. Que andavam na minha faculdade. Gajos tipo, pá, que eram filhos de boas famílias. Aliás, normalmente, digo-vos uma coisa, tipo, quem dá mais na coca são os ricos. Tipo, não sei se vocês sabem disto, mas é a realidade. Tipo, é que cocaína é droga de rico, mesmo. Pá, a cena é, tipo, os gajos, meu... É pá, pessoas super normais, tipo, de boas famílias e o caraças, meu, os gajos todos perdidos da existência. Tipo, todos... Eu vi gajos, meu, no meu fim de semana do caloiro. Pá, eu olhava para gajos no dia a seguir, imagina, nós normalmente ficávamos lá a dormir, tipo, eu acordava bem da cedo de manhã, eu passava pela porta do quarto dos gajos e os gajos estavam a dormir na relva, tipo, mortos mesmo, tipo, completamente mortos. E não se, pá, um gajo falava com eles, os gajos não diziam pão. Pá, nem era aquela bebedeira, estão a ver? Tipo, porque um gajo, lá está, o álcool, como muita gente estava a dizer aqui, é uma cena bué é tão ou mais grave. Aliás, acho que até é mais grave do que a erva. Se vocês abusarem do álcool é pior. Muito pior.
Pá, mas estes gajos, meu, eram um nível de degredo que eu nunca assisti na minha vida, meu. Eram gajos que já não diziam nada, estão a ver? Tipo, estavam mesmo a queimar neurónios com aquilo, meu. Os gajos já não pensavam bem. Portanto, epá, isto, tudo nestas coisas, neste tema, que é um tema super sensível, tudo nesta cena depende do vosso autocontrolo e da forma com que vocês, tipo, fazem isto, ok? Tudo depende na quantidade na quantidade de vezes que vocês fazem esta cena, ou tipo, ou a quantidade que vocês tipo, ingerem ou whatever, percebem? Pá, eu para mim drogas pesadas está fora de questão, e qualquer uma das que não sejam drogas leves, para mim, tipo, está fora de questão. Pá, nunca vou aprovar, pá, para mim isso é merda, ok? E vou ter que ser o mais direto convosco possível. Pá, entendo que hajam pessoas que fazem isso, pá, eu não, para mim, isso está excluído da minha cena. Pá, e tenho pena, tenho amigos que o fizeram e custa-me, bué. Porque sei onde é que isso vai dar. Estão a ver? Sei o caminho que essa merda é. Pá, isso fica na consciência de cada um. Agora, se as outras drogas merecem ser legais, não. Se a erva merece. Sei lá, man. É complicado porque não estou a ver onde é que isso ia ser útil. Epá, Percebem? eu houve uma vez que vi um documentário de um senhor que tinha uma doença qualquer. Pá, honestamente já não sei se era esquizofrenia, já não sei Sim. se era Parkinson. Pá, olha, sinceramente não faço ideia. Mas a realidade é que te fizeram um documentário, uma reportagem sobre a vida desse senhor, e a partir do momento em que lhe foi medicado a erva, ele melhorou, deixou de ter tremelicos, pá, passou a ter uma conversa completamente fluente, passado para aí quê? 1 ou 2 minutos de ter dado o primeiro bafo. Portanto, Sim. eu acredito que a erva seja benéfica nestes casos. Estás a ver? Mas isso são pessoas que tu vês claramente que têm uma doença e que, se for preciso, na carteira, têm um papel a declarar a doença que têm. Percebes? E eu não quero acreditar que aqui 90% da população ande com um papelinho na carteira a dizer eu tenho uma doença mental. Ou tenho uma doença assim assado. Quer dizer, e da mesma forma que existem atestados para o pessoal andar aí a conduzir pessoas que já nem sequer veem, muito possivelmente iria também haver atestados de pessoas que têm doenças que na realidade não têm, porque isto há malucos para tudo, né? Pronto. Não sei, digo eu. Vou-te ler a donation do El Paulo, visto que estavas a falar por cima da donation dele e eu não te quis interromper, portanto vou ler o que ele está a dizer. O fruto proibido é sempre o mais apetecido. Eu nunca fumei nem nunca tive curiosidade, mas é a minha opinião. E em relação a aulas e essas cenas, eu sempre tive aulas sobre drogas, sexualidade, bullying, mas como é que metes isso na cabeça de putos de 15 anos? Não metes, mano. Os putos de 15 das duas, uma, ou transmites isso através do Fortnite, ou então não consegues. Pá, é para isso, mano, e vocês provavelmente vão se rir, mas é para isso que jogos como esses servem, meu. Tipo, as cenas em que os putos são viciados deviam explicar essas merdas, meu. Percebem? É o melhor mecanismo, meu. É o melhor mecanismo. Porque se for um professor a dizer isto a um miúdo, ele vai cagar na tola do professor. Se for o Fortnite a meter esta cena assim meio de... Percebem? Meio de coisa. Os putos... Pá, meu, se calhar... Estão a ver? É sempre Fortnite Weed Edition. Não, meu, mas tipo uma cena que consciencializasse. Estão a ver? Estas palavras são complicadas. Olha, deixa-me só aqui responder a uma cena. A Sara não é de todo contra a erva, ok? Não é, não. Não sou. Aqui a questão não é eu ser contra a erva ou não ser. Por acaso Eu não, por acaso estou não. a responder aos comentários que estou a ler e Sobre a a pôr cena. as coisas numa balança. Eu sei que há coisas positivas e há coisas negativas. Yeah. Eu não sou contra a erva. Eu também não acho nada que a Sara seja contra a erva, honestamente. Portanto, não Pronto, sei. também não estejas agora, até parece que eu, meu Deus. Não, amor, mas também não és contra. Pronto. Portanto, não acho que faça muito sentido essa cena. Agora, a questão é... Estamos a falar é sobre a legalização e os prós e contras que isso poderá trazer para todos nós, a nível de sociedade, né? A nível de, Pois. pá, de lidarmos uns com os outros, como é que nós iríamos ficar? Mas Que olha... impacto é que isso poderia ter na nossa vida? Não estou a falar da minha opinião pessoal se eu sou contra ou sou a favor. Eu sou a favor da erva, mas existem estas minhas questões de que forma é que iríamos controlar toda a parte negativa que advém da admissão da erva cá em Portugal. É só isso, mais nada. Concordo absolutamente com aquilo que o Jarico está a dizer. Que é, mas o problema de miúdos consumirem drogas leves é o mesmo que consumirem álcool. É exatamente o mesmo, para mim. Para mim é o Claro. mesmo. Portanto, esses putos que vão para discotecas beber até cair, com 15 anos, que acontece. Gajo que... Antigamente, meu, na minha altura, quando eu era puto, quando eu era adolescente, estava muito na moda ir para o loft e havia imensos putos com menos de 16 anos
que falsificavam BIs e entravam no loft e bebiam até cair, meu. Portanto, e pá, e haviam putos que através de outros bebiam, meu. Portanto, isso acontece, guys. Percebem o que eu quero dizer? E como é que vocês consciencializam estes putos? Não dá, meu. Não dá mesmo. E a realidade é esta. Houve uma pessoa que estava aí a dizer, não sei... o Tommy. O Tony. O Tony estava a dizer que o GTA sempre fez isso. E é verdade. Agora, o GTA faz isso de uma forma em que, imagina, não está estritamente implícito que é aquilo que eles querem dizer. Percebes o que eu quero explicar, Tony? Imagina, tu hoje em dia és capaz de olhar para o GTA e pensar, epá, se calhar isto tem aqui uma mensagem subliminar em que as pessoas não deviam consumir drogas desta forma, whatever. Mas isso é só agora que tu consegues ver isso, porque quando tu eras miúdo, tu vias aquelas merdas e cagavas. Percebes? Quem é que percebia através dessas cenas que aquilo era mau? Percebes? Nada, meu, não percebias. Percebes o que eu quero dizer? Agora, a cena é esta. Pá, se calhar há jogos que fazem isso melhor, meu. Há jogos que fazem isso melhor, meu. Está maior de 18 anos, exato. Porque não é destinado a putos. Não é destinado a putos. Agora, quem é que não ia jogar GTA com menos de 18 anos? Toda a gente vai, né? Aqui no Luxemburgo há um abrigo onde os drogados compram um X por dia de droga para eles não morrerem por overdose e se fizessem isso na Tuga. É pá, Filipe, isso é muito... não sei, meu. Isso é muito complicado. Uhum. Claro que sim. Claro que sim. Opa, eu acho que isto tem a ver com um problema de educação, com um problema Drogados, de mentalidade. É claro que eu acho que os pais são responsáveis pá, por aquilo que os miúdos, de forma inconsciente, e atenção, que eu digo inconsciente porque não fazem a mínima noção do que é a vida e as consequências negativas que as ações deles poderão trazer. Olha, E é óbvio que eu acho que, sem dúvida alguma, a culpa é dos pais, né? eu acho que em última instância a culpa é das influências. Tipo, em última instância a culpa é das Mas os influências. pais, Tiago, mas os pais também são uma Não, influência. sim, amor, certo, eu não Os estou a dizer pais que têm não. que ser a maior influência que Sim, os amor, miúdos têm, claro, não claro que é? sim, amor, mas a maior parte dos miúdos vão fazer isso por atos de rebeldia em relação aos pais. Percebes o que eu quero dizer? Tipo, isso, a maior parte das vezes é por influência de terceiros, meu. Tipo, é por Epá, influência de terceiros, tipo, é por putos que já fazem isso. Percebes? Por putos mas problemáticos ou whatever. tu aí não estás a responder diretamente aquilo que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que é um problema de educação. Portanto, vamos imaginar que em todas Marmata, as casas do país Fortnite. se era resolvido o problema e que toda a gente agora ia educar os filhos nos conformes. Sim. Já não ia haver as ovelhas ranhosas que iriam influenciar negativamente os filhos dos outros. Pá, e eu Só na que isto é mesma. impossível, certo? Eu acho Pronto, que, mas eu acho que eu na aquilo que mesma. estás a dizer vai sempre levar a uma conversa sem fim, não é? Sim. É Sim, claro que mas vai sempre haver Mas pessoas. este tópico vai sempre dar uma conversa sem fim. Este tópico vai sempre dar uma conversa sem fim. A realidade é esta. Porque, Opa, pá, aquilo que eu acho é que as coisas hoje em dia estão muito hardcore. Tu estavas a dizer que era por eles por uma questão de rebeldia. Pá, eu no meu tempo, quando eu era miúda, por uma questão de rebeldia, sei lá, fazia birra porque não queria comer o peixe ao almoço, meu. pois, Não é? Epá, não é, aí tal, a minha mãe fez-me isto, ou o meu pai fez não sei o que, agora vou sair de casa e vou fumar um chá. Portanto, uma criança de 13, 15 anos que tem este tipo de pensamento é porque hoje em dia isto já está muito hardcore, já está muito à frente. E eu ainda no outro dia te disse, eu quando tinha 12 anos, eu brincava de Barbie. E eu hoje em dia oh, vejo amor, as mas Barbies eu, são elas, estás a amor, eu ver? também te vou dizer uma coisa. Eu acho que isto não tem a ver com cena de gerações. Porque isso, se calhar, é o teu caso, estás a ver? Mas há putos que vivem noutro tipo de realidade. Percebes o que eu Qual quero é, dizer? então diz-me qual é que é a realidade. Oh, amor, eu vou-te dizer, eu quando era miúdo, a minha realidade era a mesma que a tua. Estás a ver? Não, eu não quero saber a tua, eu quero saber aquela que tu estavas a dizer que Dos seria putos. diferente a mim. Dos putos é que imagina, há putos de 10 anos, ou 11 ou 12, ou vá, para não exagerar, há putos de 12 ou 13 anos, ou 14, que se dão com gajos mais velhos, através de vizinhos que tipo conhecem, ou através de... Isto são casos concretos, ok? Não vou estar aqui a dar nomes, obviamente, mas isto são casos Certo. concretos que a maior parte da malta que seguia o nosso trabalho daquela altura conhece. Pá, havia putos, aqui, especificamente aqui na zona, que tinham vizinhos e que conheciam gajos mais velhos que eram da minha idade já, e eles tinham pai 13 ou 14 anos na altura, e por conhecerem esses gajos, acabavam por tipo estar a entrar no lifestyle deles, porque andavam com eles, atrás deles, entravam no lifestyle deles, e como não tinham capacidade para raciocinar do que era bom ou mau, faziam o mesmo.
Percebes? Para serem fixes Então, e mas para e tu se não achas que integrarem. isso é, e tu não achas que isso é indiretamente influenciado pelas gerações? A Amor, partir não, do porque momento isso em já que acontecia passou, antes. a partir do momento em que tu passas de uma geração para outra, vê o porradão de anos que passou e vê o avanço tecnológico que houve. Amor, certo, mas a questão é. E atenção, quando eu falo em avanço tecnológico, esse avanço tecnológico proporciona um maior avanço a nível de produção de drogas, de tudo aquilo que é ilegal. E agora Amor, não mas houve falando uma só de coisa. drogas. Portanto, é óbvio, eu estou a dizer é que, à medida que as gerações vão passando, a acessibilidade a estas coisas ilegais é muito maior. É só isso que eu estou a dizer. Amor, mas e o Portanto, fica fenómeno. muito mais difícil para os miúdos, sendo que é mais fácil chegar a estas coisas, é óbvio que é muito mais difícil dizerem que não. Porque na geração de hoje em dia não se permeia a boa educação. Ou não se, percebes? As coisas mudaram. Com o avanço tecnológico ou com o avanço do não sei que, tudo mudou. Amor, mas eu vou E dizer. o acesso a estas Eu vou-te ser coisas é sincero, muito eu não mais Tem ágil. concordo. tendência a Eu não seguir os concordo mais contigo nisso, velhos. espera aí. Se os pais fumam os putos, vai ter O sarcasmo vontade está a de fazer um fumar trabalho N. espetacular. No futuro ou mesmo no presente. Eu ia dizer, eu não concordo nada contigo nisso. E vou explicar porquê. Porque tu tens há várias décadas atrás, tu tinhas o fenómeno dos hippies, por exemplo, e os hippies andavam a fumar tipo parapalhos do dia sim em dia sim, estás a ver? Portanto, e os putos imitavam porque gostavam da moda, estás a ver? E aquilo era moda. Fumar, naquela altura, era moda. Tipo, peace and love e o caraças, era tudo, mano, aquilo era moda. Portanto, os putos Pronto, iam fazer então aquilo mesmo. com o avanço, isso deixou de ser moda e passou a ser um lifestyle, se é que Oh, me faço amor, não, mas entender. é que eu não acho que isso seja assim. Vou-te ser sincero. Como Porque há não? sempre pessoas, há sempre putos que são influenciados. Isso vai sempre acontecer com um avanço tecnológico ou não. Tipo, o avanço tecnológico não tem direta influência nisto. A menos que os putos vão postar. O que é que tu estás a sugerir? Que os putos postam fotos a fumar charros nas Insta Stories? Pá, provavelmente. Mas isso já aconteceu Então no não. Facebook em 2010. Percebes? Portanto, tipo, eu acho que não é com os anos que isso vai mudar. Percebes o que eu quero dizer? Eu não estou a dizer que com os anos isso vai mudar, eu estou a dizer é que com os anos, tendo em conta que vai existindo cada vez mais a partilha desse tipo de cenas, ou seja, é como se tu estivesses a abrir o saco. Estás a dar espaço para muitas outras coisas. Tu que és um influencer, não é? Sim. Quantas mais pessoas, isto é matemática, meu. Quantas mais pessoas tu tiveres a ver, perdão, quantas mais pessoas te estiverem a ver a ti, a probabilidade de teres um maior número de pessoas a concordar contigo aumenta. Sim. Se tu não tivesses ninguém a ver, caramba, não tinhas Certo, contigo, amor. percebes aquilo que eu quero dizer? Amor, certo. Agora, eu vou-te dizer, a única coisa em que eu acho que aquilo que tu estás a dizer bate certo, esse exemplo do avanço tecnológico ajuda nesta cena, na influência dos putos, é Ok. quando existe uma influência, eu estou a falar de influências locais, ou seja, de putos que acabam por influenciar outros, que sempre aconteceu. A única cena em que eu acho que isso aumentou foi, Sim. e o fator que fez com que isso aumente foi a cena de tu agora de repente teres os putos terem acesso a um sítio tipo, onde online podem ver outros putos ou outras personalidades que fazem esse tipo de merdas e publicitam esse tipo de merdas. Estás a ver? Uhum. Isso imediatamente faz com que esses putos achem que isso é uma cena fixe e fazem igual. Pá, tens tanto o fator de socialões que já havia antigamente, tipo, portanto, eu acho que de 2010 para aqui não mudou nada, honestamente. Tipo, desde 2010 que há gajos tipo, a meterem fotos, gajos socialões a meterem fotos a fumar parpalhos e a dizerem que aquilo é bué da fixe, e há pitas e putos que vão olhar para aquilo e dizerem este gajo é bué da bacana, portanto isto deve ser bué da fixe, portanto vamos experimentar. Tipo, até agora que existem Lil Pumps que fazem isso em músicas e toda a gente acha aquilo bué da giro, toda a gente acha bué da engraçado, e agora tens a cultura do trap, estás a ver, que é muito mais fixe. Do trap, Pronto, gostei que é fixe. da inovação que tu deste a isso. Pronto, a cultura do trap agora basicamente é ostentar merdas e tipo e dizer que se consome bué de drogas e leans e tudo e mais alguma coisa. Pronto, é isto, man. Bué da giro, puto.
Pronto, é só nisso em que eu concordo absolutamente contigo Opa, e acho que as pronto. cenas aumentam. Nós até já tínhamos tido esta conversa, se bem estás recordado por causa do Justin Bieber e não sei o quê. Sim, mas o Justin Bieber é diferente. Pronto, porque eu tinha-te dito que. Tu disseste, mas o Justin Bieber é um qualquer outro e é normal ter errado na vida dele, como todos erramos. Eu concordo com isso. Atenção. Sim. Aquilo que eu acho é que a partir do momento em que a pessoa se torna uma figura pública, é pública. Portanto, quer queiram, quer não. E atenção que eu não estou a dizer que concordo. Apenas estou a constatar um facto. A partir do momento em que é uma figura pública, tem uma responsabilidade social. Tem que terem atenção àquilo que partilha, àquilo que diz em conferências, em entrevistas, etc. Por isso é que essas pessoas têm managers e têm pessoas, Mas estás a cortar. não sei o quê, percebes? Pronto. Sim. Agora, isto por outro lado também pode ser visto como uma pressão, atenção, e ser bem da mal para a figura pública, mas é a responsabilidade social que a pessoa tem. Sim. Portanto, a partir do momento em que eu estou a ouvir uma música, a falar cus e mamas e sexo assim, assado, e vejo putos de 12 anos a ouvir isso aqui embaixo na rua, a mim escandaliza-me. Não é? Porque eles sim. ficam com uma ideia completamente errada daquilo que é o sexo, porque eles deveriam descobrir de uma forma natural e até mesmo através de educação sexual na escola aquilo que é o sexo e não de uma forma completamente carnal, física. Por isso é que os miúdos hoje em dia comi aquela gaja, já comi aquela, já comi não sei, isso não é nada, meu, estás a ver? Amor, mas houve uma coisa, eu percebi o teu argumento e concordo, agora não percebo a cena com o Justin Bieber, meu. Tipo, tu tens gajos que são uma influência bem pior que o Justin Bieber, meu. Porquê é que tu embicas com o Justin Bieber, meu? Porque nós Tipo, naquele dia falámos sobre o Justin Bieber. Amor, naquela altura Eu não estou a dizer que o Justin Bieber, atenção, não estou a dizer que ele é pior ou melhor do que outra pessoa. Só estou a dizer, nós estávamos a falar dele, caramba, então eu falei sobre ele. Que não concordo que ele sendo uma figura pública e tenha poder de influência, um poder de influência tremendo sobre jovens, que ele tenha, ele fez sem dúvida alguma as escolhas erradas. Mano, mas isso foi naquela altura, estás a ver? A questão é essa, tipo, já foi pronto, há anos atrás. Isto é como tudo, eu posso estar durante 10 anos mal e depois estar 20 anos e entretanto os 10 estão para trás, já ninguém se lembra. Isto é como tudo e a realidade é que nós temos de ter consciência daquilo que nós fazemos. E aquilo que tu fazes hoje não se vai despegar de ti assim. Tu não podes achar que fazes agora aqui uma ação de caridade e que vais... Tu podes te esforçar, porque toda a gente tem o direito a mudar e etc. Mas essas pessoas é normal levarem sempre hate. Estás a ver? É normal haver sempre aquele grupinho de pessoas anti-Bieber. Era isso que eu te estava a querer explicar. Não é que eu seja a favor ou contra. Só estou a constatar, percebes? Sim. Espera, deixa lá ver. Metade dos metaleiros e blá 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 andam nas drogas e ninguém os vê partilhar merdas com os chaves de droga. Sim. Os homens desde os 5 anos têm aquele tio labrego que nos jantares da família insiste para os cachorros dizerem quando a mãe espelha e palavras do mesmo calibre. Tony, desculpa-me meu, mas eu nunca tive o tio labrego. Para já não tenho tios diretos, mas mesmo os meus tios que não são diretos nunca me disseram esse tipo de merdas, meu. Portanto, não sei se é a minha família. Não sei se é a minha família que coisa, que é normal. Deixa-me só responder aqui. Na minha dona. Sim, já, e gosto. Mas lá está, eu sou dona de mim. E eu já sei aquilo que vocês vão dizer, que todos dizem o mesmo. Não, mas eu controlo-me a mim e eu sou capaz de fazer isso num contexto social em que estou num ambiente controlado, com pessoas da minha confiança e estou num ambiente propício a isso acontecer. Não faço isso de forma rotineira e muito menos o meu bem-estar depende disso. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Para mim é exatamente o mesmo. Bem, deixa lá ver o que o Paulo disse. Os putos têm tendência a seguir os mais velhos. Se os pais fumam, os putos vão ter vontade de fumar no futuro ou mesmo no presente. Pois, meu, depende um bocado, meu. Isso depende de muita coisa, meu. Isso já depende de muita coisa, meu. Honestamente. Eu não acho que os putos tenham tendência a seguir os mais velhos. Aliás, antes pelo contrário. Eu acho que os putos têm tendência para seguir os gajos que são da idade deles e cagarem no que os mais velhos dizem. Honestamente. Como é que é, Otaku? Estás bom? Portanto, isto é muito complexo. É muito complexo. Esta história é toda muito... Isto partimos de estar a falar sobre a legalização para estar a falar sobre o que acontece tipo, e sobre influências e o caraças, meu. Porque a droga, se tu fores a ver bem, a droga é algo que, em muitos casos, porque é que fulano tal começou a fumar? Porque houve um amigo na escola, olha, um bacano, disse, olha, experimenta aí, puto, vá, bora.
Pá, portanto é inevitável tu falares de influência quando estás a falar de droga. Mas tu Acho podes eu. simplesmente, sim, mas tu podes simplesmente dizer que não. A questão é essa. Percebes? Certo. Até porque nem vamos estar aqui com hipocrisias. Tudo aquilo que a gente faz, a gente já viu alguém fazer num filme, numa série, ou porque a gente sabe que o vizinho fez. Tudo aquilo que a gente faz, meu. Tudo, tudo, tudo. Epá, Né? em Não vamos por defesa, aí. em minha defesa, eu quando comecei a fazer música, tipo, ou quando comecei a fazer raps, ninguém fazia, tipo, não foi porque vi o Eminem fazer raps, que eu Pá, comecei a não fazer rap. interessa, mas já existia. Tu não foste pioneiro em nada. Tá bem, mano, mas, Né? I guess. Todos Tipo, nós, eu estou a falar de práticas do dia a dia, não significa que não haja aí alguém no chat que seja um gênio que agora vai lançar um produto no mercado pioneiro que não existe em lado nenhum. Atenção, não é nada disso. eu estava a tentar pensar Mas em alguma coisa que eu tivesse sido pioneiro. Como é que é, Narce? Estava a pensar, bué, tipo, estava a pensar bem em alguma coisa que eu tivesse sido pioneiro, mas acho que não. eu não estou agressiva, eu sou Não, bastante A Sara é efusiva bué a assim, guys, falar. vocês não, tipo, Eu estou mesmo, estou bem tranquila. vocês não entendem, tipo... E assim, meu menino lindo. A questão é esta, tipo, vocês não entendem, tipo, às vezes a Sara, eu já lhe expliquei isto, eu sou igual à Sara, vocês tipo, têm que perceber que eu e a Sara somos iguais nesta merda, que é, vocês às vezes dizem, eu estou a tentar falar convosco e estou a tentar ter uma conversa e vocês dizem que eu estou bem chateado, e eu não estou só a explicar aquilo que eu acho, e a Sara é É igual, basicamente é a Sara isso. Mas tipo eu estou fala, fixe, guys. yeah, é igual, portanto eu já sei quando é que ela está a falar, tipo, Está-se fixe. a sério, ou quando ela tá agressiva ou não, portanto não... Ó, Jariego, olha que eu não concordo contigo, amigo. Não se inventa nada. Olha que se inventa. Opa, não me digas nada que eu também sou assim. Inventa-se, claro que sim. Era para ser regulada para ter menos químicos psicoativos. A legalização só Ganda vai fazer bem às Narso. pessoas. O tabaco é 1000 vezes pior do que a erva e, no entanto, é 100% legal. É pá, pois, Tiger, não sei, mano. Olha, chegou a pessoa ideal para Sim, falar sobre este assunto, que é o meu menino Yassin. porque o Yassin é um acérrimo defensor. Epá, é assim, e vou-te dizer, eu já sei perfeitamente qual é que é a opinião dele em relação a este assunto. E até achava produtivo, eu posso tipo passar a minha vez para outra pessoa vir aqui falar, Se quiseres passar ao fazer tipo Yassin, um género de uma estafeta, vou-lhe passar a estafeta a ele. podes passar e o Olha, só Yassin quer pode cá dizer, vir. só quer dizer, para o pessoal que possa ter interpretado mal alguma coisa que eu disse, eu não sou contra a erva de todo, ok? Até porque eu já assumi aqui que eu, de forma social e esporádica, também o faço, mas aquilo que se prendia aqui na conversa, o objetivo era chegarmos a uma conclusão que era de que forma é que isto poderia ser legal. E a partir do momento em que nós estamos a averiguar a legalidade de uma coisa que neste momento é ilegal, temos que arranjar soluções, nomeadamente de que forma é que vamos controlar e tudo mais. Eu só fiz questões, malta, ok? Eu não sou contra. Peace and love, beijinhos na bunda e até segunda. Tá bem? Pronto. Pá, amor, eu se calhar até vou passar para outro tema, honestamente. Tipo, acho que sobre esta cena, pá, posso trazer cá o Yassin, mas eu não estou a ver onde é que isto pode ir mais, percebes? Acho que já se falou de tudo. Ok, então, mas visto que eu sou a convidada, não é? Dessa Queres de manter-te café, cá? dizes-me qual é que é o próximo tema e eu vejo Epá, se. eles estavam aqui a falar na cena da pena de morte. Portanto, tipo, eu gostava de abordar isso um bocadinho. Ok, pá, se alguém quiser vir, O Gomes posso estava a dar o dizer meu que era a mesma lugar. cena dele. Tipo, portanto, se o Gomes quiser vir, eu Por não mim, sei. tranquilo. Queres vir, Gomes, falar sobre a pena de morte? Gomes, T. Ele está ali embaixo, vou puxá-lo. Então puxa. Gomes, estás aí, meu? Ativa o teu microfone, por favor. 3 pessoas, vai com. Boas, boas. Boas. Queres falar Hello. sobre a pena de morte, meu caro? Já. Então, vamos falar sobre a pena de morte. Olha, isto é para Bora, eu isto está-se a ouvir bazar ou bem? fico? Não sei, amor, tipo. I don't even know. Tipo, podes ficar, amor, não acho que não há problema. Acho que é na Muito boa. bem. Desde que o Vou pessoal aceitar não o se convite, meu atropele. caro. Muito obrigada. Desde que o pessoal não se atropele uns aos outros, acho que é na boa. Não. Depois vai meter isto. Sim, Danex, acho que sim, provavelmente devo pôr, meu. Devo pôr. Epá, é assim, eu não consigo ser completamente. Posso começar isto. Eu não sou eu tenho uma opinião formada em relação à pena de morte, ok? Que é, Eu eu fico, não- eu fico, guys, eu fico. ela fica. Eu não sou completamente a favor da pena de morte, ok? Não sou. Para mim, a pena de morte depende de muitos casos, ok? Depende de. Imaginem, para mim, se vocês me disserem um gajo que cometeu. Que é um homicídio em série, ok? E que está mais do que provadíssimo que o gajo nunca na vida se vai alterar o comportamento, percebem? Para mim,
para mim era a favor, ok? Para mim era a favor. A questão é que depois, imagina, o pessoal vem-me com aquela conversa de mas tu tens que perceber que para essas pessoas era mais penoso estarem em prisão perpétua do que do que terem pena de morte e terem uma sentença leve. Ou seja, tipo, eram basicamente... eu já sabia que o Blind ia dizer isto. É a realidade, Blind. Mas tu tens que perceber uma coisa, que é... Uma pessoa que está em prisão perpétua está a gastar dinheiro dos contribuintes, ok? Tu estás a contribuir para que aquela pessoa exista e estás a pagar para aquela pessoa estar ali naquelas condições, estás a ver? E enquanto que um prisioneiro, um presidiário, desculpem-me, que está preso por um triplo homicida ou um gajo daqueles desprezíveis que é mais do que provado que é tipo, doente mental, nem é doente mental, um gajo que é mesmo mau, ok? Nesses casos, pena de morte para mim resolvia muito, que é tipo, porque é que se vai estar a prender um gajo destes? Porque lá está, as pessoas têm muito aquela mentalidade que a prisão é um sítio de castigo. A prisão não deve ser um sítio de castigo, deve ser um sítio de aprendizagem. Ou seja, deve ser um sítio onde as pessoas, deve ser um reformatório, ou seja, deve ser um sítio para onde as pessoas que cometem crimes vão e saem de lá, resolvidas, percebem? Tipo, ou seja, saem de lá com a mentalidade de não cometer mais crimes. O problema é que normalmente a vida nas prisões é tão agressiva que as pessoas cometem ainda mais crimes quando saem cá para fora, percebem? Pronto, ou seja, a realidade é esta. Pena de morte em que casos? Depende muito dos casos, meu. A realidade é esta, depende muito dos casos, meu. Pedofilia, pois isto é complicado, meu. É muito difícil, isto é muito discutível, meu. É muito discutível. Se forem crimes, tipo, bué pouco humanos, estão a ver? Tipo, em que um gajo que cometa o crime não mostra humanidade absolutamente nenhuma. Para mim... Percebem? Por mim, certíssimo. Estão a ver? Agora... foda-se. Em outros casos em que... Depois imaginem, a cena da pena de morte prende-se muito em vocês serem culpados ou não. Imagina que vocês condenam uma pessoa a pena de morte que é inocente. E se descobre mais tarde que a pessoa era inocente. Percebem? Como é que é? Depois como é que é, meu? Percebem? Porque isso já aconteceu. Nos States isso já aconteceu várias vezes, meu. Gajos que foram condenados a pena de morte e que depois mais tarde se provou que eram inocentes, meu. Estás basicamente a dizer que uma pessoa vale tanto quanto as 30 que ele matou. Espera lá, estás a dizer que se por exemplo ele mata 30 pessoas, depende da maneira como ele mata a pessoa, Chocaloca. Chocaloca. Estás a ver? Para mim, puto, eu nunca consigo dizer o teu nome, Chocaloca, e tu já cá estás há milhões de tempo. Puto, para mim depende tudo da forma como o crime é feito, depende se a pessoa demonstra remorsos ou não. Depende de muita coisa, mano. Estás a ver? Depende de muita coisa, mano. Tipo, imagina, uma pessoa que comete um homicídio involuntário ou um ato tipo de raiva ou uma cena qualquer desse género e depois mostra arrependimento e o cara, isso não sei se isso merece pena de morte, percebem? Não é no Aí, mexinho. mas aí estás a entrar tipo, numa questão bem problemática, porque tu podes. É assim, o homicídio tu podes caracterizar devido a vários motivos. Pode Sim. ser um crime passional, pode ser um crime de coação, Sim, pode sim, ser um claro, crime claro. feito por uma linha. Sim, estás a ver? sim. A questão é que tu ao implementares a pena de morte, estás tipo a incorrer um bocadinho no playing God. Ou seja, tu estás a atribuir o poder a alguém De lidar poder com... decidir, Decidir se a pessoa vive ou poder morre. decidir se vive ou morre. Que eu acho que também não deve ser tipo, em termos psicológicos, não deve ser nada levezinho. Sim, Cuidados e sem ser acartar juiz e cenas teres dessas. essa opção na mesa. Deve ser complicado, deve. Mas a questão... É basicamente tipo, fazendo aquele paralelo, é a mesma cena da eutanásia, estás a ver? Tu estás a atribuir o poder a alguém, de poder decidir se vive ou morre. Olha, eu Pronto, sou isso todo depois em... Olha, eu digo-te isto. Eu concordo plenamente com o que o RP está a dizer. Pena de morte com o sistema português de justiça não funciona. Eu também acho que não funciona, meu. Não funciona mesmo. É complicado mesmo. Porque imagina, eu percebo exatamente o que tu estás a dizer, ó Gomes. Eu concordo com o que tu estás a dizer, no sentido em que acho que é muita responsabilidade tu atribuís a uma pessoa
o poder de decidir se uma pessoa vive ou morre. Agora a questão é esta: se essa pessoa, man, tu tens N exemplos de pessoas que cometeram crimes horrendos, estás a ver, cá em Portugal, meu. Tipo, pessoas que cometeram crimes horrendos, meu. E esse tipo de coisas, depois, isso varia em relação à gravidade do crime, estás a ver? Para mim é muito assim, meu. Para mim é muito assim, varia muito consoante a gravidade do crime. E se a pessoa depois demonstra remorso ou não, meu. Tipo, para mim é isto, meu. Pois a realidade é esta, tipo, sei lá. Há bocado estavam a falar de pessoas que incendeiam florestas. Man, pessoas que incendeiam florestas. Para mim, a melhor forma de lidar com incendiários, sabem qual era? Tipo, não era com incendiários de qualquer forma. Eu ia dizer, não era com gajos que fossem casos reincidentes, mas não. Pá, qualquer gajo que incendiasse uma floresta, uma coisa, e isso tinha que se averiguar, que era, se fosse um gajo que tivesse incendiado uma floresta sem querer, ou seja, de forma acidental, pá, aí era um caso, ok? Porque isso pode acontecer, caramba, percebem? Tipo, pode acontecer, meu. Sem Percebem? dúvida, sem dúvida. Pode acontecer, tipo, imagina uma pessoa estar à beira de uma floresta. Claro que toda a gente sabe que tem que ter cuidado com essas merdas, mas pode acontecer a qualquer um, meu. Tipo, até aqueles gajos que fazem queimadas e o caraças. Mano, eu já assisti a uma cena, pá, eu não sei como é que aquilo não foi um incêndio, tipo, não deu problemas, porque imagina, Eu já assisti a boas queimadas também. mano, que deram merda. Pá, e eu digo-te, eu uma vez ia a passar, eu não me lembro qual é que foi a autoestrada, mas ia com os meus pais, meu, no carro, íamos a viajar de um sítio para o outro. E não me lembro em que autoestrada é que eu ia, mas íamos a passar, man, e começámos a ver um bocado de fumo, estás a ver? Pá, eu comecei a pensar, pá, isto provavelmente é um fumozito tipo de uma queimada, uma coisa assim. E passámos ao pé da cena, estás a ver? Da casa onde isso estava a acontecer. Pá, e a queimada que estava a acontecer, dava perfeitamente para ver onde é que estava a acontecer a queimada, estás a ver? Onde é que o material que estava a ser queimado estava. E depois tu vias, o que eu vi em frações de segundo foi a queimada a alastrar para as árvores, estás a ver? À beira, as árvores a pegarem fogo e com o vento. Isto tudo aconteceu no momento em que eu estava a passar de carro, guys. Eu passei de carro, eu vi, e já estavam bombeiros no local e tudo, acho eu, portanto aquilo já devia estar a alastrar há algum tempo. Não foi só naquele momento, já devia ter alastrado um bocadinho. Mas no momento em que eu ia a passar de carro, tinha um carro dos bombeiros de um lado na berma da autoestrada, da minha faixa, e vi o vento a levar o fogo de um lado da estrada para o outro. Ou seja, imaginem, eu ia a passar de carro e no momento em que eu passo, olho para o outro lado da estrada e vejo o terreno a começar a arder. E vejo um bombeiro a atravessar com uma mangueira, a correr a estrada de um lado ao outro, a autoestrada, de um lado ao outro com uma mangueira. Pá, e eu passei, o meu carro passou, o carro que vinha atrás de mim, que era de amigos nossos, também passou, e o carro que vinha atrás do carro dos nossos amigos já não passou. Ficou lá. Portanto, eu não sei. Pá, o fogo foi dominado de certeza, porque não se ouviu nas notícias nada naquela zona. Depois nós mais tarde fomos ver e não sei o quê, mas o fogo foi dominado. Mas isso são coisas que podem acontecer, meu. Tipo, esses incêndios, tipo, por involuntários podem acontecer. Agora, a questão é esta. Se forem incendiários provados, para mim era muito simples. O meu pai costuma dizer isto muitas vezes e eu concordo plenamente com ele, que é mandar esses gajos num barco para as Ilhas Selvagens e deixá-los lá. Tipo, pá, dar-lhes meios de sobrevivência, ok? Nas Ilhas Selvagens. E eles, pá, povoavam aquela merda. Tipo, fazia-se como se fazia aos criminosos antigamente, meu. Os criminosos antigamente, antigamente, quando digo antigamente, foi há 500 anos atrás, ok? Há 500 anos atrás, mandá-los, tipo, para uma ilha, meu. Tipo, colonizar aquela merda. Pronto. E a ecologia do local. Man, se tu não desses, tipo, meios aos gajos para darem cabo da ecologia ambiental, os gajos não conseguiam dar cabo da ecologia ambiental. Pronto. Pá, era assim, meu. Há ilhas suficientes para ir. Há muitas ilhas, meu. Mas era mandá-los para as selvagens, puto, e acabou, meu. Ter donos desconhecidos ou não terem donos. Sim, é verdade. Depois também há muitos interesses por trás dessa merda, meu. Mas torna-se uma questão bem complicada, meu, porque, principalmente, olha, eu nessas situações, em termos de incêndios e o caraças, eu lido com isso tipo, anualmente, porque eu sou do Algarve. Então, como tu sabes, aquilo todos os anos é a mesma questão de sempre. Oh, MP, está bem, É, mano. E os gajos...
Há Sim, sempre qualquer cena, há sempre qualquer fagulha que começa a arder em Monchique e quando tu vais dar conta já está a já arder está no quase em caralhão. Flickr do Claro, outro lado do Algarve. Já. claro, exato, é Pá, isso. e é chato, meu. É chato principalmente porque no fim de contas mexe com interesses. Porque aqueles incêndios são sempre Pois incêndios que são, mexem com pois interesses. encomendados, São sempre eu sei, meu. madeireiras, são sempre Yeah, madeireiras, encomendadas e tudo yeah, mais. yeah, yeah, E yeah. como é que tu culpabilizas alguém tipo, no fundo desta situação? É que há sempre um tal mandado. Sempre. Há sempre uma pessoa a quem tu podes apontar as culpas. Sim. Pá, e toda a cartilha que existe por trás. Mano, No mas nosso sistema judicial é praticamente impossível. claro, bro, eu também acho que Estás a sim. ver? Isso para mim era investigado, mas lá está, isso tem que ser a Polícia Judiciária a investigar e ir ao fundo da questão, meu. Ou então qualquer dia aparece numa Tinha de haver um reportagem da órgão Ana mais Leal, isento. percebes? Eu não sei porque é que a Ana Leal ainda não fez uma reportagem sobre isso, meu. Porque isso de facto interessa. Isso é uma das conspirações mais fodidas do nosso país, meu. Aliás, não é conspiração nenhuma, toda a gente sabe que isso é encomendado, meu. Há isso, Então, claro, o pinhal de leiria no ar do dia para a noite assim. mano, e são coisas que tu sabes por norma, estás a ver? Tendo em conta todas as merdas à volta, eu já não me lembro especificamente dos casos, mas sei que houve muitas coisas que beneficiaram bué algumas pessoas que lá estavam, estás a ver? Podes Pá, matar 100 pessoas em lá. Pois, é isso? Eu tenho noção porque eu, por acaso, lá no Algarve, na zona onde eu vivo, eu tenho conhecimento, tenho contacto com bastantes bombeiros e bastantes malta com cargos elevados dentro da proteção civil e tudo mais. Sim. Epá, e todos os verões é a mesma história, porque eles já sabem eventualmente que desde que a produção madeireira já esteja crescida, já esteja implantada, já esteja a dar lucros, vai haver sempre. Pois, é. São os madeireiros. Pois, pá, complicado, meu. Mas a realidade é esta, vamos pensar. Agora Olha, mas vamos. podemos voltar ao tema À da cena pena da de pena de morte? morte, podemos, sim. Ya, ya, Era ya. isso que eu ia fazer. Eu ia fazer isso e ia dizer. No caso de terrorismo, no caso de terrorismo, vocês não fariam isso? Um gajo que entra numa escola e mata não sei quantas crianças. Esse gajo merece viver, meu. Esse gajo merece uma segunda oportunidade. Percebem o que eu quero dizer? Tipo, um gajo que atropela não sei quantas pessoas. Imaginem que um gajo agora de repente se lembrava, pegava numa carrinha, entrava no terreiro do passo e ceifava pessoas. Ya, como houve em França há uns tempos. Pronto, tipo, esses gajos merecem viver, meu. Isso é pena de morte, meu. Isso para mim é pena de morte. E porquê que esses gajos não são levados a pena de morte? Eu explico já. Normalmente esses gajos são abatidos a tiro. Percebem? Logo, no local. Mas porquê que a polícia abate esses gajos a tiro no local? Percebem? Porquê? Porque sabem que no sistema judicial aquela merda vai se arrastar durante não sei quanto tempo, meu. Os gajos vão lá ficar e se eu preciso toda a gente vai ter pena dos coitadinhos dos terroristas, meu. Percebem o que eu quero dizer? Depois E entram os porque problemas mentais. em caso de dúvida, eles ainda estão a meter vidas inocentes em perigo. Tipo, Claro, exatamente. ainda não se. Que é o que acontece, que é uma coisa que eu nunca percebi. Que é o que acontece com o caso de gajos que tu sabes que estão ligados a células terroristas, tipo o FBI e outras cenas de inteligência, a CIA e o MI6 e esse tipo de merda, sabe, estás a ver, que já saiu, toda a gente sabe, que já foi dito, aliás, pelos governos, até os próprios governos admitem, estás a ver, que têm informações sobre esses gajos e não vão atrás, não prendem os gajos por precaução, meu. Ou esses gajos não são logo, pá, meu, percebes o que eu quero dizer? Pá, se sabes que esses gajos estão ligados a células terroristas, meu, tu vais deixar andar os gajos a passear, meu. Percebem? Olha, o Second tem aqui uma cena, invocou aqui um ponto interessante que é a cena dos direitos humanos. Pá, e é muito interessante tu pegares por aqui, porque lendo a Declaração dos Direitos Humanos, ninguém no seu. Tipo, partindo do princípio que os países civilizados respeitam até ao fim, tu não podes. Todo o ser humano tem direito à vida. Pá, todo o E, ser humano tem direito à vida. e, E um ser humano mas que pronto, limpa. agora. Percebes? Diz. Entendes o que eu quero dizer? Todo o ser humano tem direito à vida, certíssimo. E um ser humano que por radicalismo limpa a vida de 100 gajos. Sem dúvida nenhuma, ele está Percebes? aí contra os direitos humanos na mesma, mas aqui vais incorrer na falácia de que ambos estão a incorrer contra os direitos humanos. Ah pá, man. Atenção, eu estou a fazer de advogado do diabo aqui, é? Eu estou a puxar a Para Eu poder- acho que Claro. nós nos estamos a esquecer um bocado que existe todo um Código Civil e Constituição da República que defende que qualquer pessoa que tenha um acto por dolo deve ser penalizada. Ponto final. Sem dúvida. Agora,
se a pena de morte deve de existir ou não, pá, eu sinceramente acho que sim. Mas graças a Deus não sou eu que vou deliberar se aquela pessoa morre Merece ou ou não. não. Yeah, exato. Pronto, agora, independentemente de tudo, eu acho que nós também nos estamos a esquecer que uma pessoa que mata alguém é porque tem uma patologia muito grave. Porque ninguém no seu perfeito juízo e na sua perfeita sanidade mental e de estar bem com a vida vai chegar e toma um pino no Zé e o Zé morre. Pá, amor, às vezes há pessoas que matam pessoas Né? acidentalmente. Pronto. Percebes? Por Agora, isso eu o não- ideal, tu estavas a dizer ainda há bocado, e tal, pronto, iam presos e a prisão supostamente é um sítio um sítio onde eles aprendem, é um estado de aprendizagem. Oh, Seca, Como não é que tu vais fazer uma pessoa que tem uma patologia a aprender? Portanto, inevitavelmente, em alguns casos de homicídios muito graves, que seja aplicada a pena de morte, eu não tenho pena rigorosamente nenhuma. Nem eu. Zero. Porque Não. uma pessoa que tem uma patologia, o que é que me garante? A mim que ela ia para a prisão aprender. O que é que ela ia aprender? Quantos casos é que não há de gajos que violam, que matam, coisa e acontece e não sei o quê, depois saem passado para aí 10 anos e logo pisam o chão, fazem logo uma merda qualquer. Portanto, a veracidade disso, para mim, não existe. É inexistente. Pronto, é só. Depois deixaram Vocês de já ser. pensaram também, tipo, que ao sentenciares alguém à pena de morte, podes estar a dar, tipo, o easy way out? Man, certo, era o que eu estava a dizer. Claro que estás a dar a easy way out à pessoa, meu. Só que tu tens custos associados a teres uma pessoa em prisão perpétua, meu. Tu em, Sem em dúvida, Portugal sem não dúvida. podes ter Não, e pessoas em acho que prisão nós até perpétua, devemos meu. pensar de uma forma positiva, que é menos uma pessoa para Que vai levar fazer se calhar merda, 10. claro, meu. Tipo, eu não sei Pronto, como é que epá, o Second é está aí a assim. dizer, o Second está a dizer nunca há prisão a pena de morte. Mano, tu não és capaz de dar pena de morte a um terrorista, meu. Percebes o que eu quero dizer, Second? Não há situações específicas, eu estou a dizer específicas. Espera aí. Olha, Já e eu andava concordo para te plenamente. doar há 2 Obrigado, Camus, semanas, thank é you, man. pouco eu sei, é Posso sério, falar? Peraí, continua amor. com o excelente trabalho menor que 3. Obrigado, Camus, obrigado pela donation, man. Thank you very much, my friend. Obrigadíssimo, thank you. Sim, Eu continua. concordo plenamente com um comentário que eu li ainda há bocado, já não me lembro honestamente quem é que disse que se houvesse a pena de morte, as pessoas basicamente iriam ficar receosas, ou seja, não iria compensar. Portanto, a criminalidade de certa forma E iria havia. diminuir. Sim. Eu concordo com isso, e se nós formos a ver bem, e tal, que dados é que tu tens? Epá, não estudei em relação a isto, mas se eu for, por exemplo, comparar como era Portugal há uns anos atrás, quando vivíamos Bora. com base na opressão e etc., era porque qual era a origem disso? Era o medo da consequência. Sim, E claro. olha, atenção que eu não estou A a defender a apoiar ditadura, eu Salazar estou a e a perceber, ditadura. mano. Eu estou a Nada disso, só estou a constatar um facto, novamente, que é as pessoas viviam oprimidas e isso fazia com que elas, pá, com medo da consequência, não agiam. Portanto, fazendo agora aqui o paralelismo em relação a este assunto, se calhar também iria haver muito benefício, porque as pessoas, se calhar, iriam pensar duas vezes, porque hoje em dia existem pessoas a matarem por causa de um cigarro, existem pessoas a matarem-se porque, olha, o marido e a mulher acordaram a discutir, o marido passou-se, foi buscar a caçadeira. Hoje em dia banaliza-se muito. As próprias pessoas que matam por tudo e meia, já não há limite, né? Opa, posto isto, se calhar se houvesse uma pena de morte, a pessoa iria pensar duas vezes, se calhar guarda a caçadeira e... Caramba, é para isso que servem os divórcios. Não gostas? Out, né? E se a gente recuasse, tipo, um bocadinho no tempo e voltássemos, tipo, aos trabalhos forçados? Não estavas a matar ninguém na mesma, pá, estavas a quebrar, no fundo, a Constituição dos Direitos Humanos na mesma. Podias ter as pessoas presas em prisão e trabalhos perpétua. dados é o quê? Tipo, imagina, todo o tipo de merdas em que eles... Todo o tipo de cenas em que eles podem, tipo, ajudar de alguma forma a sociedade. Tipo, obras públicas, tipo, trabalho de campo, esse tipo de cenas, estás a ver? Porque, no fundo, acabavas por ter as pessoas enclausuradas e muito provavelmente a pagar pelos crimes que cometeram e não os estavas a matar na mesma, certo, e eles continuavam a contribuir. Mas tu compreendes que nós vivemos hoje em dia num mundo que é, sei lá, está cheio de população
e tu, de certa forma, ao estás a empregar essas pessoas, irias não estar a empregar outras que também precisam de trabalho e que não matam ninguém. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Não é? nenhuma. Portanto, entre estar a dar trabalho, desculpa, mas eu acho que é cada macaco no seu galho. Existe muita gente para trabalhar, existe muita gente a trabalhar nas obras, não só portugueses, mas como pessoas que vêm lá de fora para ganharem dinheiro cá em Portugal, vão trabalhar para as obras, a fazer também serviço público, a varrerem ruas. Imagina o que era estarmos a dar esses trabalhos aos prisioneiros. Concordo completamente. Até porque, se existem pessoas normais que não matam ninguém a fazer esse trabalho hoje porque não têm receio nenhum de trabalhar e aquilo que precisam é de pôr pão ao final do mês em cima da mesa, a pessoa, antes de ter a triste ideia de se levantar de manhã e matar a mulher, também já o podia ter feito. Só que isto aqui é tudo uma cambada de encostados. Ninguém quer trabalhar, toda a gente quer facilitismos, toda a gente quer muito dinheiro e não fazer. É ganhar muito a fazer pouco. Fábio, tu tens de perceber... Espera aí, mano. Fábio, tens de perceber que esses estados já eram estados com mais criminalidade, meu. Por isso é que se aplicou a pena de morte. Percebes o que eu quero dizer, Dudu? Portanto, não é... Man, é óbvio que nesses o que é que aconteceu aí? Que eu não vi. Ok. Fizeste bem, mano. Dás pena de morte à mãe da Leonor Cipriano. Estás a ver? Mas a questão é essa, Filipe. Meu, Jesus. Pois, puto, com aquele crime, se aquilo fosse provado, eu não sei se foi ou não, provado que porque esse crime enrolou-se bué, meu. Eu lembro-me que enrolou bué e a gaja continuou a declarar inocência. Mas que foi claramente percebido que a gaja matou a filha e a de comer aos porcos, ou pelo menos foi isso que eu retirei dessa altura, meu. Eu era muito novo quando esse caso estava a decorrer. Portanto, meu, para mim sim. Se fosse provado, sim. Inocentes poderiam morrer sem culpa nenhuma. Sim, Chave, era isso que eu estou a dizer, bro. Era isso que eu estava a dizer. Isso para mim é o contra, estás a ver? Está a dizer... Acho que no fundo concordamos todos que funcionava se tivéssemos um sistema judicial isento e um trabalho de investigação também extremamente efetivo. Sim. Deu uma confissão. Mas há aqui, o Pau está a dizer, mas morte nunca é a solução, mano, tu nem ninguém é igual aos terroristas ou etc. Nós estamos-nos a esquecer que os terroristas defendem, aquilo é uma seita, meu. Eles defendem o estilo de vida deles, eles vivem para matar os outros. Portanto, a partir do momento em que tu, como país, não te defendes disto, ou se tu sequer fosse um primeiro-ministro ou um presidente da República e não protegesses e não defendesses o teu povo, e se para isso tivesses que condenar os outros, então não sei que ministro é que tu serias e que presidente é que tu serias, meu. Exato, eu concordo. Porque tu tens que pensar na tua responsabilidade. Claro. Não é? Tens que pensar na tua responsabilidade e não te esqueças de uma coisa. Tu, enquanto cidadão, tu és obrigado na rua, e imagina que há uma pessoa que está a sentir mal, tu, como cidadão, és obrigado por lei a auxiliar aquela pessoa. Portanto, se tu, eu falo por mim, e eu não tenho filhos, ainda não sou mãe, um dia espero ser, mas se eu por acaso visse um filho meu a ser alvo de um ataque destes, te garanto que eu muito rapidamente, se tivesse utensílio para isso, eu matava a pessoa que estava a fazer isso ao meu filho. Portanto, isto é muito fixe quando nós estamos a falar dos filhos dos outros e defender, e não somos ninguém para tirar a vida a ninguém, mas eles andam a tirar a vida a toda a gente, a gente tem uma família, toda a gente tem um trabalho, toda a gente tem tudo e perde tudo por causa de uma seita maluca, meu. Isto é doentio. Amor, já chega, amor. Fogo, caraças. Também já estás aí... Raça, ganda Sara, pá! Meu, foi grande. Mas pronto, o que eu ia dizer era isto. Eu ia dizer assim. Eu ia perguntar a estas pessoas que estão a dizer que não existe, que não devia acontecer, se fossem terroristas, se fosse convosco, meu. Tipo, se fosse com um familiar vosco, com um familiar vosso. Tipo, se fosse um familiar teu, second, que tivesse sido morto num ataque terrorista. Eu queria ver se tu continuavas a dizer essa merda, mano. Queria ver, mano. Claro que não continuava. Queria ver, mano. Eu queria ver se fosse um familiar teu a ser morto num ataque desse. Nem mais, Jarego, nem mais. O que é que o Jarego disse? Não chegar ao tribunal. Pois, exatamente. É isso. Portanto, as pessoas, a justiça popular às vezes, a realidade é esta. Portanto, mais vale matar... estes gajos são mortos, meu. Estes gajos são abatidos logo. Em pedofilia, eu sou um bocadinho mais a favor da castração química. Pronto, exato, sim, eu também acho. Isso também concordo, sim.
Isso também sou mais a favor, sim. Agora De pena de facto, morte. não deixa Pá, de ser, não deixa de sim, ser eu tipo um pena de crime morte também. doentio, mas Nesse coisa, não. A teu ver o quê, Jadinho? Não eras a favor nessa situação? Não vejo o mal da castração química. Eu também não. Também não vejo, honestamente. Também não, sou completamente a favor. também não vejo mesmo. Epá, a única coisa que eu queria dizer era, imagina que agora nós vivíamos num mundo de zombies e havia toda a parte dos sobreviventes, né, que éramos nós, estávamos ali Mano. separados do muro. Opa, e cada vez que um zombie via-se para o teu lado, tu não matavas porque era uma vida. Não, meu, é Amor. morte. Não Amor. interessa, oh, amor, Amor, não é também. amor, é morte. E os terroristas, eles próprios, isto são eles que dizem. Eles são morte, meu. Porque que raio é que tu não vais dar um balaço nos cornos daqueles gajos, meu? Que É logo a comparação. babuja, é logo a sangue frio, meu. Mas eles próprios dizem que são morte. Porquê que eu não vou matar a morte antes dela me matar a mim? Pô, caralho, meu. Fogo, meu. Até me irrita, até me obrigam a falar mal. Não, mas no fim de contas O zombie já está morto e de serreche e é matar logo o gajo. Pois com certeza, e o terrorista quando está a fazer aquilo que está a fazer, ele não sabe que vai morrer. Ele já sabe. Ele sabe que vai morrer e, no entanto, ele escolhe matar 300 pessoas se for preciso. Acho que não é correto. Só Deus tem o Portanto, poder de criticar a fazer. Opa, guys, não metam religião tipo nisto, por amor de Deus, guys, vá lá. Tipo, oh a God. sério, come on. grande amor Guys, com eu o ataque entendo, físico. vocês têm as vossas crenças e o caralho, mas não metam religião nisto, man. Tipo, a religião é exatamente o problema que nós estamos a... É a religião que leva ao problema que nós estamos a falar, meu. Tipo, e eu, pá, acredito nas coisas que eu acredito, meu, mas foda-se, meu. Oh, Tac, eu vou matar sempre a morte antes que ela me mate, porque eu gosto muito de viver e gosto muito da minha vida e acho que toda a gente devia de sentir isso. E se não Sim, é sentem, como eu acho, é o é que eu acho, mau. Fadinho. Eu Percebes? concordo E a contigo, meu. partir do momento em que tu tens pessoas que põem em causa a tua vida, que estão dispostas elas próprias a morrer, porque os terroristas, obviamente, que sabem que 2 segundos depois de fazerem aquilo, só preciso levam com uma sniper nos cornos, né? Pera, 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 Pá, e pera, se pera, eles estão pera. dispostos a isso, meu, então não sei porque é que eu não me haveria de defender. Pera, deixa-me lá ler o que o Second está a dizer. Mas o que tu farias contra eles? Se a lei está a salvar mais eles do que a nós, com o poder que tens, nunca conseguirias fazer nada. Óbvio que tens a opção de os matar, mas não consegues. Se nem pessoas com poderes conseguem, bem, uma pessoa civil, sem poder algum conseguir. Mano, então caralho, tu estás-me aqui a dizer que não defendes a pena de morte contra terroristas. E agora estás-me a perguntar o que é que eu faço contra eles? Mano, se os gajos são provados que mataram pessoas, vão presos, mano, é pena de morte, puto. Qual é que é a merda da dificuldade de perceber isto, meu? Mano, se é um gajo que passa com um carro por cima de 50 gajos, é apanhado com vida, não vais matar esse gajo, meu? Vais deixá-lo viver? Tipo, como assim? Percebes? Pá, não faz sentido, meu. Esse é que... Então, logicamente, és a Não, favor RP, do porte de não, arma. pá. Não sou, não sou. Sim Aquilo que eu e estava a não, dizer RP. era se eu tivesse a ferramenta ao alcance no momento, eu usava para me defender, sem dúvida Certo, alguma. certo, mas calma, espera lá. Se aquela pessoa não tem amor à vida dela, pá, eu tenho a Deixa-me minha lá, e vou deixa-me lá, defender. coisa. Disse que ela propriamente estava. Então, mas se ela tiver armas, porque é que não pode fazer isso? Qual é que é? Se ela tiver meios de se defender, porque é que não pode matar o gajo? O princípio da legítima defesa é completamente legítimo. Claro, como é eu disse. completamente legítimo. Se tu tiveres um gajo. Mano, olha, numa situação. Imagina que tu estavas no Bataclan, ok? Imagina que estavas no Bataclan naquela noite. Tipo, vamos tipo por partes. Imaginando este cenário. Tu estavas no Bataclan naquela noite. Eras um dos não sei quantos gajos que lá estavam dentro. Vias 3 gajos entrarem com uma arma lá dentro. Se tivesses treino militar e estivesses perto do gajo e conseguisses desarmar o gajo, mano, por que raio é que tu não ias desarmar o gajo e matar os outros dois antes que eles ceifassem o resto dos outros, das outras pessoas que lá estavam, inocentes? Mano, se tu tivesses treino para isso, era o que qualquer pessoa falasse, qualquer pessoa faria, meu. Qualquer pessoa, puto. Isto é só ser normal, só ser uma pessoa, pá, é só ser uma pessoa normal, meu. É assim, porte de arma depende das situações, meu. Andarem com armas na rua eu não concordo, meu. Também não acho que é isso que vai fazer Também não com que sou as muito coisas... a favor do porte de arma. Eu também não sou, de todo. Matar Acho um que prisioneiro. no fundo Guys, é um mais caralho de um cria mais terrorista, problemas do meu. que Jesus Christ, estes gajos são animais, mano. E tipo, o RP estava aí a defender a cena com... tem a ver com intolerância. Man, ninguém é terrorista por intolerância, guys.
Ninguém, meu. Eu até acredito que aqueles miúdos mais novos se radicalizem porque são sujeitos à intolerância nas terras onde eles vivem, caralho. Mas, guys, não me fodam. Tipo, ninguém se radicaliza por causa disso, mano. Ninguém. As pessoas radicalizam-se porque são influenciados a acreditar numa religião, estás a ver? E a acreditar que de repente todos os outros que acreditam noutras merdas, estás a ver? Não merecem viver, meu. Percebes? Eles estão-se a cagar, meu. E estamos a falar de coisas concretas, meu. Nós não estamos a falar de pessoas que... Pá, não estamos a falar de pessoas que... Sei lá, meu, cometeram um crime passional e tipo... Pá, não estamos a falar desse tipo de... Não estamos a falar de homicídios, meu, sequer. Estamos a falar, meu, de um gajo que entra num sítio com o propósito de matar o maior número de pessoas possível. E eu não estou a falar de gajos muçulmanos, atenção, estou a falar de gajos, todo o tipo de gajos, meu. Tanto aquele atentado que aconteceu na Nova Zelândia, aquele gajo que entrou naquela mesquita e matou não sei quantas pessoas, para mim era morto. Logo, ele morreu, acho que se suicidou, eu não tenho a certeza, ou mataram-no, não sei. Pois aí é que está. Mas para mim, se fosse apanhado com vida, morto. Houve um gajo na Noruega que matou não sei quantas pessoas e acho que ele está preso, não está? Eu acho que sim. Portanto, esse gajo para mim, morto, meu. Morto. Guijo, é radicalização, meu. É radicalização. Tem a ver com a cena da religião, claro que tem, bro. Só porque é radical, tu não podes dizer que não é religião. Percebes? Faz parte, mano. Percebes? A verdade é esta. Nós temos que perceber uma coisa. Eu não sou ateu, atenção. Mas nós temos que entender uma coisa. A maior parte das guerras mais sangrentas da história, quer dizer, estas últimas, tipo, as guerras modernas não acontecem por causa disso. Mas a maior parte das guerras tipo, nos tempos antigos aconteciam por causa disso, meu. Nós não somos inocentes nenhuns, tipo os católicos, meu. As cruzadas e o caralho não eram nada... nós massacrámos os muçulmanos durante muito tempo, percebem? Tipo, a polícia só o capturaram. Não me lembro, Prodigy, não sei, meu, to be honest. Não sei, meu. Pai, não vi isso. Espera lá, uma pessoa com treino achas que andava nesses sítios? Porque não era uma pessoa... Uma pessoa com treino? Então, mas uma pessoa... Acho que um militar não pode andar num sítio desses? Porquê é que achas que um militar não pode ir a uma peça de teatro, meu? Até um gajo de um SWAT vai, mano. Nas folgas pode ir a um... Mano, tu tens um exemplo muito, muito bom, ó, Second. Houve 3 gajos militares que impediram um ataque terrorista num comboio. Não sei em que altura que isso foi, mas acho que foi no ano passado. Eu li isso. E, aliás, há um filme sobre isso. Portanto, man, porquê que não pode acontecer? Claro que pode acontecer, meu. Queria só, tipo, fazer aqui uma chegazinha ao Jardim. Tipo, basicamente o que nós estamos a discutir aqui não é o treinador de bancada de segunda-feira. Tipo, tu não estás a ser aquele gajo que depois da merda toda acontecer vai lá salvar o dia. Estamos a falar de uma decisão que tu, tanto no poder de a tomar, tomas tipo em milésimos de segundo, a partir do ponto de vista em que ou te defendes ou morres. Exatamente. Não vais falar tipo aqui numa situação de ramo. Tu não vais entrar tipo, pelo espaço adentro para resolver a cena. Yeah. Tu tens uma decisão tipo num milésimo de segundo de tomar que ou te salvas a ti, mano, ou és a favor dos direitos humanos e deixas-te morrer. Tipo, neste caso, acho que há aqui uma dicotomia que não bate certo. Não bate. Eu também acho. E a questão é esta, e eu acho que o mais grave do que isso é, na situação, estamos a falar de situações específicas, na situação do Bataclan, em que tu tens 3 gajos que entram com cintos de bombas e com armas automáticas, pá, se tu conseguisses agarrar um deles e mobilizar esse gajo e eventualmente ter acesso à arma desse gajo, se tivesses treino, por que não, percebes, neutralizares os outros 2, mano? Percebes? Porque não, mano? Porque estavas a impedir que os outros 2 matassem mais gente, mano. Estavas a salvar a vida de inocentes, meu. Percebes o que eu quero dizer? Sabes porque é que eu acho que existem pessoas com uma opinião diverge um bocadinho daquilo que nós estamos aqui a discutir? Porque nós até hoje, graças a Deus, vemos através da cena. É pá, ó Xavi, outra vez, bro.
O artigo 13 representa um passo atrás na reforma dos direitos de autor e poderá restringir os conteúdos que tu e a tua comunidade criam e partilham na Twitch. Juntos podemos travá-los, junto a nós e toma uma medida. Pá, a realidade é esta, ó Xavi, tipo, já se falou, eu não vou voltar a falar do artigo 13, guys, é que já chega, mano. Tipo, já toda a gente está consciencializado para isso, já toda a gente percebeu a gravidade da situação. Tipo, hoje em dia estar a falar sobre isso, mano, tipo, não acho que não faz diferença nenhuma. Tens tantas plataformas a lutar contra isso. Se essas plataformas, que são gigantes, não conseguem neutralizar essa merda, não és tu, pessoa normal, que o vai fazer, percebes? Portanto, man, se isso tiver que ir a votos, pá, mandem-me a cena que eu assino. Agora, assim, percebes o que é que eu vou fazer? França quer que sim, mas a justiça em Portugal, se um polícia disparasse num terrorista, ainda era o polícia preso. Mano, não sei. Sim, da forma como as merdas estão. Eu lembro-me daquele polícia que foi... que está todo fodido, tem a vida toda fodida. Aquele GNR teve a vida toda fodida porque disparou num gajo... Aquele num que disparou ladrão. para o gajo que tinha o puto Num sentado no ladrão banco do e o lado, não era? puto... meu, foda-se. Isso é mesmo bué deprimente, meu. É bué deprimente. Pá, eu não sei se o meu micro falhou-se, não sei se... É complicado. Amanhã de manhã fazes live, vou vazar. Estão-me a Provavelmente sim, ouvir? já temos. Então, Sim, amor, estamos. ok. Tem de lhes dar as balas, porra. Mas não dá. Mas Já, pronto, bué da legítimo. O Guerneiro, Dá exato, balas isso. de borracha num gajo que está a tirar para ti e matar. Mas isso é um assunto muito complexo, porque se tu matas os gajos, independentemente de teres salvo a vida de alguém, vais preso porque efetivamente mataste. Depende E da se calhar não te situação. sentias Jadinho, melhor tu não contigo ias próprio? Mano, tu não ias preso por ter morto 2 terroristas numa Bataclan, mano. Não ias, puto. claro que não. Olha, Não quanto ias muito preso, mano. recebias uma... Uma medalha de Como honra é que se diz? do presidente, Exatamente, puto. do Não Uma medalha de presidente, meu. serviço. Não já. ias, puto. Não ias. Epá, é aquilo que eu digo. Não ias Eu preso realmente por eu isso, acho bro. que vocês apenas veem a acontecer noutro sítio através da televisão, porque só realmente quem. Epá, eu lembro-me de estar a estagiar e eu tinha lá uma francesa a trabalhar comigo na empresa e ela, com a mão dela, porque ela estava lá perto e ainda hoje estão lá as marcas das balas no Bataclan, e ela Sim. com a mão dela fez uma dimensão da bala. Eu pensei assim, meu, nunca na vida eu pensei que o tamanho de uma bala daquela arma fosse daquele tamanho. Tipo, pois é. Portanto, ou seja, nós vemos as coisas no tamanho da dimensão da televisão. Porque Sim, ver as é. coisas reais, É. do tamanho real que elas estão, pá, eu a sério, cai a ficha a qualquer pessoa, meu, cai a ficha. Eu não me acredito que estas pessoas, no momento de horror, não reagissem. Mano, o Narcio está a Não dizer, eu tive esperem que esta pessoa é um preconceito. ser humano, tem direito à vida, vou matar. Olha, passado 2 segundos estás tu morto, acabou-se a vida para ti. Guys, pessoas que, man, isto é tudo muito giro. Para mim é a lei de vocês que querem respeito têm que ser respeitados. O espaço ou os direitos do outro acabam quando começam os meus, meu. Percebes? Ou ao contrário, os meus direitos acabam quando começam os dos outros, meu. Tipo, imaginem, vocês não podem, pá, entrar e matar 50 gajos, mano. Isso vocês não podem defender estes gajos, meu. Como é que vocês defendem estes gajos, meu? Percebem? Como é que isto é sequer defensável? Não pode ser, meu. Não pode ser, meu. Porque é esse tipo de politiquice, estão a ver, que salva estes gajos, meu. E os salvaguarda quando eles fazem este tipo de merdas. Percebem? Olha, o Deluxe acabou de mandar mesmo a bala final, que é, são situações... onde é que está? Ajuda-me lá. São situações em que não podemos pensar moralmente. A matemática, matar 2 ou matar 50. Mas isso Está não dito. acontece, mano. Mano, isso não acontece, Bez. Tu não matas um terrorista e vais preso, mano. Tu não matas um terrorista numa situação de perigo geral e vais preso, mano. Isso nunca acontece, meu. Então dá-me um caso em que isso tenha acontecido, Bez. Base, não é nada disso, meu. Bem, e mesmo que seja, tipo, vocês no final de contas não iam sentir provavelmente que valeu a pena. Claro que sim, mas... Tipo, imagina, mesmo numa situação hipotética, Mas tipo, pode pronto, que o sistema judicial desse uma volta do caraças e tu fosses condenado e não sei o quê. É Não, eu acho que em julgado termos em morais não te ias investigação. sentir bem contigo. Tu recebes uma medalha de honra, puto. Se tu fizeres esse tipo de coisas, tu recebes uma medalha de honra, meu. Passas a ser herói na história, basicamente. Man, isso é diferença. Dos polícias em Portugal que morreram, pessoas com treino, pessoas preparadas. O que aconteceu foi o seguinte: eram 3 polícias, abordaram uma pessoa, pediram os documentos, o homem deita os documentos ao chão. Um dos polícias, sem pensar ou de boa vontade, foi apanhar os documentos. O que fez, o homem deu um tiro na cabeça ao polícia. Foda-se. O homem ao mesmo tempo atira noutra polícia e mata o último e foge. Agora explica, são pessoas com treino quando viram
a matar o primeiro. Pá, eu não faço a mínima ideia de que situação é que estás a falar, Second. Mas a realidade é que tu nessa situação, imagina, tu obviamente esses polícias não estavam preparados para isso acontecer, estás a ver? Tipo, ninguém está mentalizado que paras uma pessoa numa situação corriqueira como essas e ele pega numa arma e dá um tiro na cabeça. Tipo, ninguém está preparado para isso. Agora, numa situação em que tu já sabes onde é que estás, percebes? Numa circunstância que tu já sabes onde estás, pá, meu, eu não vejo porquê, meu. Pá, mas, O Jardim, achas Tegar que... está a dizer: se não existem advogados aqui, então isto é uma conversa sem saída. Man, eu Pois não é. sei se tu te apercebeste, mas tu estás numa conversa de café, meu. Na banca aí. Quem é que disse isso? O Tegar. Sim, ó Tegar, isto é Isto é uma uma conversa, conversa de isto é uma café, meu. conversa de café, isto é uma conversa entre pessoas que são leigas no assunto, percebes, das leis e o caralho. É isso que é suposto, meu. Bora, o Narce diz: eu tive de estadia em Paris nessa noite e digo-vos uma coisa: é muito estranho quando actos de terrorismo acontecem perto de nós. São coisas que não conseguimos realizar bem, nem sabemos bem como reagir. Eu estava no hotel e vi as notícias na TV do quarto. Depois disseram onde foi e foi a cerca de 10 minutos do hotel da tripulação. Um gajo começou a pensar e fica mesmo psicologicamente abatido. Claro que Essa é fica, muito meu estranho. fogo, Claro, imagino. claro que sim, meu. Que É dor. complicado. Imagina aquelas pessoas que moravam ali, naquela rua, meu. Foda-se. Da escola achas que estavam preparadas também que alguém fosse lá matar? Claro que não estavam, Second. Claro que não estava, mas se tu vires a janela da oportunidade, meu. Percebes o que eu quero dizer, meu? Se tu vires a janela da oportunidade... Mano, imagina, tu podes até nem ter treino, meu. Podes até nem ter treino, mas se tu vires a janela da oportunidade, meu. Percebes? Isso é um ato de heroísmo, meu. Isso é um ato de heroísmo. Não é tipo uma parvoíce, meu. Vocês estarem numa situação dessas, tipo, estarem numa escola em que está a sofrer um school shooting, terem um gajo que está a matar não sei quantas pessoas, e vocês, de qualquer das formas, com arma, sem arma, whatever, virem uma oportunidade, chegarem ao gajo e matarem o gajo, é um ato de heroísmo. Isso é considerado um ato de heroísmo, meu. Agora, se és julgado pelo teu próprio país por defenderes os civis nessa situação, mano, não és. Isso não existe. Tu Isso não isso nem vais sequer preso existe. por matar um terrorista, mano. Não vais, mano. Não vais, puto. Se for provado que tu o fizeste naquela situação, tipo, tu não vais preso, mano. Nem sequer tipo, tens consequências, mano. Ganhas uma medalha de honra, puto. Depois podem ainda ser pior devido ao confronto. Se corre mal, os atos do atacante depois podem ainda ser pior. Mano, se for pior, tentaste, puto. Percebes? Como é que pode ser Epá, pior, mas eu mano? não estou a perceber a ideia do base. O treino é muito importante. Ajuda-te a conseguir pensar em Vais ser situações. Claro julgado que sim. Não querendo digo ou que não. não. Claro que não. Epá, E mas tu vais obrigado, Catarina. toda a tua Obrigado. vida tu vais sempre ser julgado por tudo, ou nem que seja pela cor que escolheste para os teus cortinhos, meu. Estamos a falar de um lado que tu tens para um bem comum, num momento de horror, tu acabas por ser o herói porque sabes pessoas. Bem, eu não estou a perceber qual é que é aqui o contra que é maior que o benefício. Não estou a entender. Qual é que é a ligação que o base está a fazer? Pera. O Triple disse: na Nova Zelândia, um homem tentou fugir pela porta onde estava o atirador. E então? SAS Hero of Nairobi Terror Attack in line to receive George Cross Telegraph. Pera, deixa lá ver. George Cross? O Costa. Ah, pá, foda-se, meu. Aqui, imagina, vocês, eu não sei se vocês sabem, mas mesmo até as forças de intervenção, pá, que normalmente atuam neste tipo de casos, caso haja, E é claro, meu. caso haja um tiro certeiro, normalmente o agente é sempre acompanhado durante um período extenso, com avaliação psicológica e tudo mais, pá, mas normalmente quando é justificado, e na maior parte das situações não há repercussões, desde que se prove, efetivamente, que foi justificado. Pá, provavelmente, no caso de ser um civil, o processo devia ser o mesmo. No caso de se provar que era justificado, tu eras acompanhado, tinhas acompanhamento psicológico e mais não sei o quê durante o X tempo, pá, e muito provavelmente eras condecorado com uma medalha. Mano, está aqui uma notícia. Eu acabei de receber, o coisa acabou de pôr aqui uma notícia, o Tegar. O Tegar acabou de pôr uma notícia a dizer SAS Hero, SAS é a Força Especial Britânica, não sei se vocês sabem. Hero of Nairobi Terror Attack in line to receive George Cross. George Cross é uma cruz tipo honorífica.
E o gajo estava off-duty. Está aqui a dizer, the trooper was off-duty when he dashed to the scene of intense fighting after Islamist terrorists laid siege to the Dwisti D2 5-star hotel. Pronto. E o gajo salvou bué da gente, meu. E não foi preso. Recebeu uma condecoração. Portanto, não és preso, mano. Claro que não és preso, puto. Claro que não, meu. E mesmo que fosses, meu, numa situação de 12ª, pá, é matar ou morrer e o instinto de sobrevivência fala mais. Procedimentos judiciais e logísticos. Pera, a execução do indivíduo custa mais do que a sua encarceração? A vida inteira, Blind. A vida inteira custa mais, mano. Custa mais tu executares um gajo do que em perpétua. Mano, a mim custa muito acreditar nisso, mano. Vou-te ser sincero, bro. Chegar para o estado de prisão em perpétua. Há estudos que comprovam. O quê, meu? Nós, obviamente, explica a situação de GR que não tiram, acertou no filho. Explica-me o que os GR não nos países. Ó, second, mano, são casos diferentes. E são situações E diferentes. são situações que não têm a ponta de a ver uma com a outra, mano. Pá, eu concordo plenamente em que esse GNR não tinha que receber repercussões absolutamente nenhumas, mano. Nenhumas. Porque, quanto muito, o gajo... Para já, o gajo para quem ele disparou era um criminoso. E depois era mau pai, porque levou a criança para aquela situação. Portanto, se a criança levou um tiro, a culpa não é do GNR, de certeza. Pá, desculpa lá, um gajo, um pai, que leva o filho para uma merda de um assalto, por amor de Deus, guys. Quer dizer, a culpa é do GNR? Como é que o GNR vai adivinhar? Percebes? Agora, isso não tem nada a ver com terrorismo, meu. Nada a ver, bro. Absolutamente nada a ver, meu. Nada a ver mesmo, meu. O que é que isso tem a ver, puto? Não me estás a falar de um gajo que roubou uma cena, um banco, ou já não me lembro o que é que ele roubou, não sei o que é que ele roubou, mas que fugiu, estás a ver, com o filho e levou um tiro de um GNR. Outra coisa é um gajo que mata não sei quantas pessoas e tu matares um gajo desses e ires preso, meu. What the fuck, dude? Um polícia é julgado se atirar em alguém, Pois em tu- Portugal, seguindo os procedimentos todos, o meu pai foi a tribunal por ter atirado para as pernas e só não foi como arguído, PQ teve um almirante da Marinha como testemunha. Pois, estás a ver? E depois a cena, isso também conta muito, meu. Teres figuras de poder a intercederem por ti também conta muito. O Narce estava a dizer, eu li a cena do Narce, mas não li em alto. Estás a ver aquele jogo de futebol que jogou a França contra a Alemanha e explodiram as bolas à frente do estádio porque os terroristas não conseguiram entrar no estádio. Pronto, eu tinha aproveitado a estadia para ir a esse jogo, até tinha bilhete comprado, no entanto apanhei uma gripe e não consegui ir ao jogo. Depois comecei a pensar, tipo, se eu tivesse mesmo ido ao jogo e eles tivessem entrado, será que estaria aqui hoje? É um feeling de bosta. Pois, percebo. Oh, El, eu já te vi escrever Madeleine McCann de tantas maneiras, bro, que ainda não acertaste uma única, meu. Sim, é verdade. É verdade. Mas estamos a falar de pena de morte durante um atentado ou após a captura? Após a captura, mano. Pena de morte durante um atentado. Isso não, porque isso é batido no local. Que é o que a maior parte das vezes acontece, estás a ver? A última da hora não conseguiu sair do trabalho a tempo, teve que acabar uma notícia porque era obrigatório entregá-la naquela noite e não foi ao teatro no dia em que eu vou tentar. Ah, mas ela era suposto ir ao Bataclan? Olha, deixei-te ouvir aqui. Deixaste-me ouvir, eu estou aqui. Deixei a dar roast a viewer. Mano, é tipo, isto é verdade? O que é que és que eu digo? What the fuck? Não, mas no Discord não ouço. Amor, what? Eu estou a falar. Pá, agora não consigo entrar no Discord. RIP. Pá, guys, eu estou cheio de sono, tenho que ir dormir. Portanto, provavelmente, vamos dar esta conversa como concluída. Eu não consigo entrar no Discord, não sei porquê. Começa a ser... É verdade, meu, então. Ela ia para lá assistir e acabou por ir trabalhar como jornalista. Mano, teve sorte, estás a ver? Essas merdas, olha, isso é que é uma coisa complicada. Mano, isso e a cena do Seth...
Do Seth Rogen. Eu não, mano, o Discord foi down, acho eu. Porque eu estou a tentar conectar-me e não consigo. Só me diz connecting e não entra, meu, na sala. Portanto, não consigo mesmo. Não estou a perceber o que é que se está a passar. Em Moçambique, vou para lá para a semana. Vi, Narce, vi. Pá, complicado, mano. Mesmo terrorista, terias que viver com proteção. Talvez. Mano, porquê que haverias de ter que viver com proteção, mano? Porque eras morto pelos terroristas, era isso? Pá, puto. Complicado, mano. Se fosses perseguido por terroristas, puto. Pá, mano, percebes? Complicado? Mas como é que eu me sentia? Sentia-me bem. Salvei a vida de não sei quantas mil pessoas. Mil pessoas, quer dizer, mil não, mas muitas pessoas. Bem, guys, foi fixe, meu. Foi engraçado. A dizer a cena. Percebo. Vá, guys, vamos acabar a stream por aqui, meu. Foi muito fixe, gostei muito. Já são 11h30, pá, já é muito tarde para mim. Já estou quase a falecer de sono. Mas foi muito engraçado, meu. Gostei muito, ok? Foi muito giro. Portanto, gostei da conversa. Pá, acho que correu bem. Primeira cena foi giro. Acho eu. Tipo, acho que o pessoal gostou. Portanto, temos que repetir isto para a próxima quarta-feira. Voltamos a ter conversas de café. Ok? Pareceu-me giro. Pareceu-me uma cena boa para introduzir aqui. Ok? Portanto, obrigado, amigos, pela companhia. Grande abraço. Portem-se bem. Pá, e a gente vê-se para a próxima. Tchau, tchau, malta. Quarta-feira, já sabem. Isto volta a repetir-se. Amanhã temos streams normais. De manhã, provavelmente. À tarde, provavelmente. E à noite, não sei. Ok? Grande abraço. Portem-se bem. Beijinhos. Adeus. Tchau, tchau. Adiós, guys.